Salve amigos e amigas, diretamente dos estúdios Pod 7 em São Paulo, estamos começando mais um Papo de Escada. Eu estou com ele, Wesley Iguchi. E aí? E aí, Faz tudo tempo, bem? Hein? Tudo bom? Faz tempo, né? Nossa senhora. Pra quem tá aí assistindo, não parece tanto. Teve episódio novo a semana passada, então não está sentindo tanto a nossa falta. Apresente a nossa convidada e fale do tema de hoje. Michele Sampaio, mas eu vou fazer ela falar do tema. Ainda bem que você vai fazer ela falar e não fazer ela fazer. Michele. Gente, sem preliminar a gente não faz, calma. Sairíamos do ar hoje. Exatamente. Michele, pedi pra você se apresentar. Muito bom. Eu sou a Michele Sampaio, eu sou psicóloga, eu sou especialista em sexualidade humana e trabalho especificamente com terapia sexual. Uau. Aê, hoje sim, hein? Tema pedido, hein? Tema muito pedido. Muito pedido. Muito pedido. A gente faltava falar mais dessa parte humana, que todo mundo faz, mas ninguém fala, né? Nem todos. Sozinho ou acompanhado. Nem todos fazem. Nem todos estão fazendo. Mas sozinho também é, ou não? É. Tá vendo? É? Se sozinho também é, então... Legal. Então Sexo. você já tá no grupo. De volta ao grupo. nossa. Opa, voltei. Bem-vindo de volta ao grupo dos que fazem. Cara, vai cortar? Não, né? Não vai, não. Só puxa um pouquinho pra frente o seu microfone. Isso. Aqui? Isso. Bem, beleza. Estamos dentro, vamos lá. Não foi de propósito. Gente, não vai sobrar um aqui hoje. Não foi de Tá propósito, eu difícil, juro. Tá bom, vai. Mas vamos lá, Michele. Conta um pouquinho da sua história. Como você, desde lá de trás... Também mais um... Não. Ai, meu Deus, tenho que parar. Mas você faltou se inscrever no canal, né? Você. É melhor, né? Vamos fazer isso? Então vamos pedir pra quem tá assistindo a gente deixar o like, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, enfim, ajudar a gente a crescer, se inscrever e seguir a gente nas outras redes sociais, né? A gente tá no Instagram, tá no TikTok. Tá no... O Wesley tá fazendo todo dia live NPC, então você vai entrar lá, você vai ver o Wesley fazendo aquela... Já viu isso aí? Não? Vixe, ainda bem que você não viu. A humanidade está perdida. Não, Não vejo o que é live NPC, pelo amor de Deus. Você sabe o que é? Não. Nossa, que pessoas evoluídas, cara. Ai, que bom que eu não Que sei. bom que vocês não sabem o que tá acontecendo no TikTok. E tamo no LinkedIn, né? Estamos no LinkedIn também. Tá no LinkedIn? Tô Então no lá, a LinkedIn. gente vai achar ela também lá. Vai achar, vai colocar um vídeo lá e vai marcar. Certo? Certo? Vamos começar? Vamos lá então, porque eu tava começando tudo errado. Então, a gente vai começar pelo início de tudo. Onde que você nasceu? Sua família? Tudo isso, gente, meu Deus. Vamos lá. Eu sou do interior de São Paulo. Então, eu sou nascida em Vinhedo, meramente por ter nascido lá. Eu fui criada em Indaiatuba, que é onde meus pais moram até hoje. E, enfim, não pretendia fazer psicologia. Tanto é que poucas pessoas sabem, mas eu fiz um colégio técnico em eletroeletrônica. Então, nada a ver. Minha ideia era fazer engenharia. E numa turma de 70 alunos, eu era a única mulher, com 69 homens, moleques na época. E eu acho que dali talvez tenha começado minha primeira prática de consultório, sabe assim? Porque aquela coisa, vem conversar, vem não sei o quê, vem nananã, enfim. E no colégio a gente tinha um professor de psicologia, que eu muito gostei. E aí mudou. Aí, ao invés de eu ir prestar engenharia, eu prestei psicologia. Eu fiz PUC, né, na PUC em Campinas, no interior. E logo depois, assim, já na faculdade, eu comecei a ter contato com a questão da sexualidade. Ainda assim, trabalhei por 10 anos como psicóloga da saúde hospitalar. Eu fiz uma pós-graduação em psicologia hospitalar. Mas sempre aparecia coisa de sexualidade. Sempre estava pipocando um caso ali, um caso acolá. Eu já estudava isso e aí eu fui fazer especialização. Então, eu fiz especialização em sexualidade humana aqui na Faculdade de Medicina da USP. E, desde então, eu atuo especificamente com sexualidade humana. Então, no meu consultório, eu só atendo terapia sexual, eu só trabalho com isso. Eu faço parte da Associação Brasileira de Medicina Sexual, enfim. E aí vai. Onde que fica seu consultório? Meu consultório fica no Paraíso, na Manuel da Nóbrega. Tá, legal. E eu já vi que você, assim, você tem... primeiro, qual que é a sua linha? É linha que fala de psicologia? Pode ser linha, as pessoas falam linha ou abordagem, é a mesma coisa. É que eu sempre esqueço a abordagem. Exatamente, mas pode ser linha sim. Eu trabalho com análise do comportamento, então com terapia comportamental. Então, desde comportamento, a cognição, né? Então, a gente fala TCC, né? Algumas pessoas já chamam de TCC, mas é na abordagem comportamental. Então, é uma terapia mais diretiva, foge um pouco daquele estereótipo que as pessoas têm da psicanálise,
psicanálise, que eu acho que é o mais fácil pensar, que é deita no divã e ponto. Que já era, né? Já caiu isso aí, né? Ainda existe para quem segue uma linha mais ortodoxa, mas eu acho que hoje em dia se deu mais validade para as outras abordagens, né? Antes até a comportamental ela era meio colocada de escanteio, porque a terapia comportamental ela veio da medicina experimental. Então, ficava, você tá condicionando rato, tipo, falando de Skinner, ou dos estudos de Pavlov. Então, era meio renegada pela galera da psicanálise. Mas hoje o que a gente tem é bastante estudo com medicina baseada em evidência, com o uso da terapia comportamental. Mas é Jungiana que chamou? Jungiana é a psicanálise. Ah, tá. Entendi. Tá? É porque você tem o grupo, que seria, por exemplo, a psicanálise, e você tem os autores. Você tem Freud, Jung, Lacan, blá, blá, blá. Enfim. Você sabe do Freud? Não. É o que é mais voltado à parte sexual, não é? O Freud, na verdade, ele foi um dos primeiros, assim, né, a tratar sobre a questão da sexualidade. Então, ele falava desde os complexos, do complexo de Édipo, do complexo de Electra. E ele traz as fases, né, a fase oral, a fase anal, a fase nananal, enfim. E aí ele é um primeiro que trouxe uma questão de falar sobre pulsão de vida, pulsão sexual, né, sobre libido. Então, tem isso nos achados do Freud. Então, por isso que todo mundo fala de sexualidade, é Freud, mas não mais. Não é mais Freud, né? Não é mais Freud. Entendi. Vai ser assim o programa inteiro, É. né? Não, de vez em quando vem, de vez em quando vem. Tá bom, Quando vem o Roger que vem. Não, É. espontaneidade. Mas é bom, Roger. é bom quando vem, assim, né? É bom ser espontâneo, tá ótimo. Na verdade. Mas agora, num lado um pouco mais sério, assim, do tema. Quando que você se interessa pela questão da sexualidade humana? Se isso é antes ou depois da faculdade? E o que te fez realmente querer seguir essa linha? Se você já era uma jovem, uma adolescente, ou até mesmo no começo da fase adulta, você já se interessava pelo tema nesse lado? Tinha facilidade em falar sobre? Porque, assim, imagino sempre foi um tabu, né? Sempre, né? Eu ainda sou de uma geração de tabu, né? Então, sabe, da mãe repreender, ou, sabe, meninas sentam de perna cruzada e coisa e tal. Então, apesar de hoje eu olhar e entender meus pais muito como tranquilos, assim, não era uma coisa também super falada, assim. Não foi nenhuma dificuldade de dividir com a mãe o que tinha acontecido, mas também não era super. Mas eu falo que sexualidade meio que caiu, assim, no colo. Quando eu estava na faculdade, no 4º ano de faculdade, na PUC de Campinas, na época, né? Fazer quase 20 anos isso, a gente tinha que atender grupo de psicoterapia. E eram grupos temáticos. Por causa disso que eu falei, eu me interessava pela área de saúde. Então, eram vertentes. Sabe, estágio de faculdade, que você tem que ir selecionando o que você vai fazer. Então, eu queria fazer comportamental, queria fazer hospitalar. Então, eu fui nichando lá na grade. E aí, em algum momento, a gente tinha que atender terapia de grupo. E a gente recebia os pacientes do hospital, Celso Pierro, na época, o hospital da PUC. E a clínica de psicologia dividia por grupos temáticos. Então, simplesmente, numa aula, a gente estava sentado lá com a supervisora e ela falou, gente, cada um vai ter que pegar um grupo. Então, tem grupo de obesidade, tem grupo de diabéticos, tem grupo de criança. Não é meu rolê atender criança. Ela foi falando, assim, sabe, que tema vai... E ela virou para mim e falou assim, Michele, tem um grupo que a gente nunca fez, mas são uns pacientes que vieram da urologia com queixa de disfunção sexual. Isso aí, eu acho que você se daria bem atendendo. Topa? Topo, vamos lá, né? Assim, imagina, eu tinha, sei lá, 20 anos na época, 21. E aí eu fui atender, então ela que me passou as primeiras referências de ler esse artigo, né? Então eu fui ler Masters e Johnson, que é uma referência dentro de sexualidade, já na época da faculdade, eu curti. Então meio que caiu do nada, eu atendi, adorei. Isso ficou meio guardadinho, porque eu ainda tinha vontade de estar como psicólogo hospitalar, então eu fiz minha pós-graduação nisso. E no hospital, vira e mexe, aparecia queixa de sexualidade. Então, paciente, desde que chegou, vítima de abuso, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, aquilo estava sempre permeando. E aí, eu acho que o interesse foi crescendo, né? De ir buscando outras áreas, dentro de psicologia hospitalar, né? Que depois de formado eu fiquei esses 10 anos. Eu trabalhei em oncologia. Então, era uma coisa também que acometia muito, né? Às vezes o feminino, a perda da mama por um câncer, como fica o corpo, como fica se relacionar com outra pessoa. Então, também tinha uma nuance de sexualidade. Depois eu fui ser preceptora de residência dentro da geriatria. Então, também tinha isso. O idoso que ele estava lá
numa internação de longa permanência, era pego se masturbando. E aí o pessoal da equipe não sabia o que fazer. Mas que horror! Gente, ele se masturba, que bom, né? Só que ele tá num hospital e como é que a gente vai conduzir? Não precisa ser na sala de espera, né? Não precisa ser na sala de espera, mas era um hospital público, né? Então, você imagina que ele dividia quarto com outros pacientes. Então, como conduzir isso? E eu acho que isso só foi crescendo. Daí eu realmente fui atrás de curso, vim fazer a especialização, que são 2 anos aqui na Faculdade de Medicina. E quando terminou a especialização, a coordenadora do curso me convidou para ficar no ambulatório de sexualidade, né, do Hospital das Clínicas, que é dentro do Instituto de Psiquiatria, que é onde eu tô também hoje, enfim. Além da sua clínica, você também tá lá? Eu tô lá. Então, eu trabalho no ambulatório de sexualidade do Instituto de Psiquiatria, eu tenho minha clínica, eu sou coordenadora do Departamento de Parafilias da Associação Brasileira de Medicina Sexual, e eu dou curso também, dou aula de sexualidade, enfim. O que é parafilia agora? Olha, é um tema que eu amo, cabe um outro programa, mas vamos lá. Parafilia é o que foge, a nomenclatura ainda é essa, tá? É o que foge da convencionalidade dentro da sexualidade. Então, é entendido como um desejo intenso, recorrente e preferencial por um objeto tido como não convencional. Então, para trazer um exemplo aqui, quando a gente fala de fetiche por pés, é uma parafilia. Tá? Então, BDSM, né, que até então era chamado de sadomasoquismo, hoje BDSM, é uma parafilia, tá? Então, desde que ele seja entre adultos, de forma consensual e que não gere sofrimento, ele é uma parafilia. Se porventura falta consentimento, é com alguém que não tem capacidade de consentir ou gera sofrimento, aí vira um transtorno parafílico, que é o que de fato a gente tem que tratar. Por exemplo, muito fácil para identificar a pedofilia. Nossa, que legal, hein? Caramba. Então, eu sou coordenadora desse porque departamento, que é a minha área que eu amo. Que é a linha do crime aí tá bem tênue, né? Bem perto, né? Sim, exatamente. Exatamente, né? Então, é isso. Faltou convencionalidade, você transpôs um limite. Então, hoje em dia, no ambulatório de sexualidade do IPQ, né, Instituto de Psiquiatria, eu só atendo parafilia. Lá eu só atendo os grupos de... E aparece de tudo? Aparece de tudo. Aparece de tudo. Então, a gente tem exibicionismo, voyeurismo, froteurismo. Em São Paulo tem muito, né? Froter é o ato de esfregar-se. Então, são essas pessoas que se esfregam no transporte público, em outras. Como que chama? Froteurismo. Nossa. Que vem, né, do francês frotter, né? Que é o esfregar-se. Então, não tem um consentimento, né? Eu tô no ônibus, eu tô no metrô, não quero que ninguém se esfregando em mim. E a pessoa ultrapassa esse limite. E a pessoa tem isso como um fetiche, uma coisa na cabeça dela que ela acha que tem que... Até então é um impulso, né? Então ela tem esse desejo, ela tem esse impulso e muitas vezes não discriminando que aquilo está sendo feito de forma inadequada. Né? Então ele vem às vezes porque ele criminalizou, porque alguém pegou, porque alguém denunciou, porque tem uma queixa familiar. E quando ele vem para a terapia que ele se dá conta da inadequação. Né? Porque até então tem uma visão distorcida de, não, mas eu tava no metrô, o Roger me deu uma piscadinha. E por isso que eu fui. Não, a pessoa não te deu uma piscadinha. A pessoa não queria isso naquele momento. E eles perdem um pouco esse crivo. Né? E aí a psicoterapia, ela vem para ajudar a entender, tratar, conter o impulso, enfim. Olha, uma curiosidade minha. Eu nunca tive contato com esses... educativo do jeito que você fez aí, de nomeando cada coisa. Eu tô espantado, assim. Esses assuntos são muito pouco falados? Muito pouco falados. Muito pouco falados. Parafilia é muito pouco falada. Né? Eu acho que a parafilia, talvez, se bem difundida, ela é capaz de evitar muita coisa ruim, né? Com certeza, com certeza. Até mesmo quando a gente fala de educação sexual dentro de escola, educação em sexualidade, é para evitar isso. Né? Para você ter uma percepção melhor da sua sexualidade, de como se relacionar com o outro. De uma entender limite, né? De uma criança entender que o limite dela foi invadido e ela denunciar. Então, isso é pouco falado. Muito pouco, né? Muito pouco. E o que vem para a TV, por exemplo, vem a pessoa que criminalizou. Então, ele é muito hostilizado. Né? É o tarado do busão, é o não sei o quê. Não tô dizendo, gente, não tô aqui defendendo que a pessoa não tem que sofrer uma consequência por um crime cometido. Mas eu acho que também precisa de um entendimento. Né? Então, será que aquilo ali foi só um nada a ver? Ou será que ele tem um transtorno e ele
não sabe, Não ou não sabe. foi identificado. E Pra como se ele não... talvez seja natural aquilo, né? No mundo dele. Exato. E aí, assim, você vai prender, você vai penalizar com uma pena alternativa. Ok, mais uma vez, eu acho que a pessoa precisa ser consequenciada. Mas isso resolveu o transtorno dele? Pensando que essa pessoa tem um transtorno? Não resolveu. Quando não identifica que é um transtorno, geralmente não resolve, Não né? resolve, porque o que ele precisa? De uma terapia combinada, né? Sim. Então, ele vai fazer acompanhamento psiquiátrico, porque às vezes precisa do uso da medicação para controlar o impulso, e da psicoterapia para ele ter esse entendimento da sexualidade, né? Tem por prevalência, isso é pesquisa científica, que as pessoas que desenvolvem um transtorno parafílico, eles podem ter sofrido episódios de abuso, às vezes abuso sexual ao longo da vida. Então, isso também faz com que ela tenha uma sexualidade, vamos dizer assim, distorcida, a forma como ela desenvolve. Ela acaba não desenvolvendo uma sexualidade saudável. Mesmo porque quando criança, para ela, talvez tenha sido uma coisa normal, vamos dizer assim. Às vezes a pessoa não... vamos pegar no caso do abuso, né? Às vezes a criança ela não entendeu que aquilo era um abuso. Às vezes ela entendeu e ela não conseguiu falar para ninguém. Então, ela fica sofrendo com aquilo. E ela se acha culpada. Ai, será que eu abri oportunidade para isso acontecer? O que será que tinha em mim que fez a pessoa vir? Não é sobre você, né? E, às vezes, também as pessoas que contam para a família ou para alguém e não recebem o suporte. Ah, não, isso não é verdade, né? Porque, pensando em abuso sexual, ele é muito prevalente dentro de casa, de pessoas conhecidas. Falam que geralmente é assim, né? Em casa, padrasto, avó, um vizinho, é alguém que tem acesso à casa, né? Então, a criança tende a se sentir muito culpada e, às vezes, a família não acredita, né? Ah, não deve ter sido bem isso. Eu vejo muitos casos, assim, principalmente mulher. Eu fico impressionado quanto... eu acho que a nossa geração que fala mais abertamente disso... retoma lá na lembrança e hoje percebe que sofreu um abuso. Super. Me parece... Ó, eu vou te falar que... parece que quase todas já sofreram abuso. Assim, sim. né? De alguma forma, sim, né? Sim, então... Ou essa forma de assédio, né? Que hoje em dia veio, sei lá, alguns anos, né? No carnaval, muito dessa campanha, o não é não, né? Meu corpo, meu espaço... mas, gente, eu sou de uma geração de balada, no interior ainda, que moleque dava festinha. Sabe assim, vem fazer aquela rodinha em volta. Ah, vai beijar, vai beijar. Porra. E na época, isso eu falo por mim também, eu acho que eu olhava e entendia meio como, meio faz parte do jogo, era meio que uma brincadeira. Olha que horrível isso, né? E você leva um tempo pra processar, tipo, cara, não tinha nada de brincadeira, não tem nada de brincadeira. Né? Você forçar alguém a dar um beijo na balada, você ser puxada pelo braço. Mas, enfim, a gente tem essa percepção hoje. Nossa, como... Eu tô pra dizer que eu não sei se tem, viu? Depois que eu vi que a faculdade de medicina... Você viu? Andou fazendo aí. Aliás, que vergonha, hein? Futuros médicos, cara... Não são todos, tá? Não tô generalizando, mas... Pelo amor de Deus, cara. Você viu? Sabe do que a gente tá falando ou não? O que você acha? Você acha que eu sei? Eu não sei. Acho que você não sabe. Não você sei. tá em Nárnia, mas é... É isso, né? Então, enfim, eles entraram correndo numa quadra, num jogo feminino. Todos eles com a calça baixada, se masturbando. Assim, correndo. Então, né? Não foi em 1972, foi não, tipo... foi agora. Entendeu? Gente, tem que tirar esse negócio pra arrumar meu cabelo. Não, tem problema. Vou me desconcentrar com essa mas mechinha aqui no rosto. É tenso. Mas... Dentro ainda da parafilia, assim, fiquei curioso com o tema em si, nunca tinha ouvido falar do termo. É mais comum em homens falarem sobre isso ou tratarem isso ou é pau a pau? E tem uma prevalência de incidência mesmo, né? O que a gente tem de pesquisa mostra que é 4 ou 5 para 1. Então, a cada 4 ou 5 homens que apresentem um quadro de transtorno parafílico, a gente vai ter uma mulher. Tá? Então, é muito mais prevalente. Por quê? Né? Por que isso acontece? Vários fatores. Acredita-se, sim, por um componente de maior nível de testosterona, porque também tem uma questão de agressividade no comportamento. Não agressividade de machucar, né? Mas o sexo é agressivo, né? Tem uma questão de ação. E abusos outros, lacunas de afeto, blá, 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 ao longo da história de vida. Mas
tem essa questão de prevalência. Então, quando a gente fala de transtorno parafílico, a gente vai receber muito mais. O meu grupo de terapia, por exemplo, é só de homens. Eu já atendi mulheres parafílicas ao longo da vida, mas é muito menos. Uhum. E dá pra dizer, então, que o transtorno parafílico é ruim. A parafilia em si, ela não é. Ela não. é, se corretamente feita, é saudável até. Exatamente. Se o cara tem fetiche no aspirador de pó e... Tá tudo certo, tá tudo ele é uma certo. expressão da sua sexualidade. Só não vai fazer com as Casas Bahia abertas, né? Exatamente, você entendeu? Uhum, Ou se entendi. colocar... Mas a ideia é essa, se você não tá se colocando em risco, se você não tá sofrendo, tá tudo bem. E isso é algo muito bacana, porque a primeira vez que a gente faz essa diferença foi na publicação do DSM-5. O DSM-5 ele é um manual diagnóstico, assim como a gente tem o CID, que são aqueles códigos de doença, o DSM-5 ele é escrito pela APA, Associação Psiquiátrica Americana, e ele foi publicado em 2013, que é a 5ª versão do DSM-5. Foi a primeira vez que eles fizeram essa distinção entre parafilia e transtorno parafílico. Então, antes era colocado tudo num balaio, que o nome até era transtorno de preferência sexual. E daí eles mudaram. Então, hoje em dia, se entender que eu tenho uma parafilia, ou seja, que eu tenho essa preferência sexual, né? Sei lá, várias foram faladas aí nos últimos tempos. Quem não ouviu falar de Golden Shower, né? Que foi muito discutido, né, nas bocas por aí. É uma parafilia, né? Porque é algo que foge da convencionalidade. Mas agora é entendido como... Se você não sofre, se você quer fazer xixi em alguém quer fazer xixi em você, tá tudo beleza. Vocês estão curtindo, lave tem seus acordo, né? Lave seus lençóis e tá tudo certo, assim, sem nenhum problema. Que loucura, né? Não, total. Eu fico pensando um pouco antes, assim, sabe? Porque o quanto que é importante a definição, né? De mudar o nome e cada um ter o seu ali, porque fica mais fácil de entender, né? Sim. Quando a gente coloca, igual você falou, tudo num balaio ali, fica um negócio que fica muito jogado ao vento e você não sabe o que é. Não sabe o que é transtorno, o que não é. O que não é. Ou até mesmo esse estranhamento frente ao sexo, né? Sim. Então, mas por que a pessoa gosta disso? Gente, é fetiche, de novo. Tem gente que vai vir pro consultório, vai tentar entender. Às vezes a gente consegue linkar alguma coisa com a história de vida, tá? Então, sei lá, vou trazer um exemplo. Eu já tive um paciente que ele tinha muito prazer em vestir roupas de mulher na hora do sexo, né? Então, era exclusivamente pelo prazer sexual. Ele não tinha uma questão de gênero, não tinha nada. Mas a gente, quando foi percorrendo, e para ele aquilo não era um problema. Quando que virou um sofrimento? Quando a parceira dele começou a se incomodar. Ela falou, pô, não tô gostando desse rolê aqui. Era de vez em quando, agora tá muito, não tô gostando. O que tá acontecendo? Quando a gente foi percorrer a história, ele conseguiu resgatar, assim, a mãe trabalhava como costureira. E dava muito pouca atenção para ele, porque precisava trabalhar, sustentar. O pai tinha abandonado, etc, etc. E ela costurava roupas. E ele era moleque, pequeno. Ela provava as roupas nele. E ela costurava vestidos. Então, ele lembra de ser uma sensação muito afetiva usar uma roupa feminina. Que loucura. E o cara leva isso pra... Exato, e ele começou a desenvolver isso. Então, momentos que ele tava triste, que ele tava se sentindo sozinho em casa, ele pegava uma peça da mãe e vestia. É a área do cérebro, né? Você entendeu? E aí, em algum momento, aquilo começou a produzir uma excitação e ele levou isso pro sexo. Então, ali é uma história meio que ali redondinha. Mas, às vezes, a gente não consegue entender o porquê. Mas é isso, se tá te fazendo bem, se você não tá invadindo o espaço de ninguém, se tá de forma consensual... Tá tudo certo. Mas e nesse caso específico, assim, quem procurou você foi ele ou foi a esposa? Foi ele, mas a pedido da esposa. Porque eu fico pensando nessa situação depois do outro lado da esposa, vendo que é um resgate de uma situação que ele tinha com a mãe dele. Sabe? Aí começa a dar até um conflito como um casal de tipo, nossa, você tá me colocando num lugar, não tem umas aspirações assim? Às vezes tem. Assim, você vai encontrar apiração de tudo. Mas é o que ela falou, é um caso redondo porque o cara descobriu e aí talvez agora a vida dele sexual seja dentro do que ele já fazia, né? Mas normalizou. Fala, puta, é isso mesmo. Segue. Isso. Ou eu vou encontrar afeto em outro lugar e não vou mais precisar aqui. Ou eu vou encontrar uma forma, né, dessa parafilia, desse fetiche, pertencer à nossa vida sexual sem atrapalhar nossa vida sexual. Eu falo que a chave é o autoconhecimento. Total, né? Mas eu acho que duas coisas, assim. Eu falo que é autoconhecimento, mas em relacionamentos, até mesmo pro sexo em si funcionar, é diálogo. Também, concordo total. Eu acho que, assim, casais, por mais que eu falo assim, pra mim, casais não falam sobre sexualidade.
Você acha que não falam? Eu tenho certeza Eu que não acho. falam. Eu também acho. Não falo. Eu acho, mas você... legal que você puxou esse assunto. Você acha que tem um bloqueio dos dois lados? Ou talvez a educação que tem... Vou falar da nossa geração aqui, mais ou menos. Que já tem é mais aberto, mais falado dentro do... com os meninos do que com as meninas, por exemplo. Porque, assim... às vezes tentar falar com a mulher, às vezes tem um bloqueio mesmo e não vai adiante. Porque parece que é um tabu, uma coisa proibida. Sim, eu acho que tem a questão de bloqueios por conta do tabu, faz todo sentido o que você traz, mas eu também entendo que tem um pouco de uma vergonha, sabe assim? Uhum. Tá tudo bem, a gente tá pelado aqui, transando e coisa e tal, e a gente vai meio que tocando o barco pra coisa funcionar, mas a gente não fala. E as pessoas têm algumas vergonhas. Até isso que a gente tá falando, né? Então, de fetiches. Todo mundo tem sua fantasia sexual. Você fez uma cara de que não tem, eu espero que você tenha. Não, Wesley eu tô tá pensando, pra falar a sabe verdade. assim? Então, assim, Como que é o negócio do esfregar em francês? Frotter. É isso aqui, ó. Ele tava fazendo embaixo aqui em mim agora. Frotter. Eu senti uma perninha aqui embaixo da mesa, Frotter, gente. Então ele isso. tava... E ele é sensível, hein? Então, a ideia é que às vezes a gente tem essas fantasias e eu acho que tem um pouquinho de dificuldade de dividir com o outro. Concordo. Sabe assim? E se eu Concordo. falar pra ele que eu gosto... E aqui a gente tá falando, né, trazendo-se meramente como um exemplo, um casal hétero. E se eu falar isso pra ele? O que ele vai pensar de mim? Ainda mulher nesse espaço. É o de medo talvez do não julgamento. pode. É o julgamento, né? Exato. É. E se eu falar pra ela, o que ela vai pensar de mim? E falar de fantasias, gente, não significa que a gente precisa colocar a fantasia em prática. Né? Tem Concordo. casais que super se divertem só falando. Me conta o seu que eu te conto o meu e vai ser super legal. Mas eu acho que fica assim, se eu falar, vai querer colocar em prática, vai não sei o quê. E aí envereda, né, gente? Porque daí daqui a pouco a gente tá falando aqui de não monogamia e a coisa vai longe. Assim. Acho que entre o que a pessoa fantasia e a parafilia e o medo do julgamento / julgar pela opção sexual, porque não necessariamente a pessoa tem fantasia com uma coisa... Esse cara, por exemplo, provavelmente ele era hétero, casado e se vestia de mulher. Hétero. Mas, pô, de repente, pro cara se abrir, primeiro pra ele pedir pra pessoa pra fazer isso, já deve ter sido... O cara já tinha um desbloqueio ali, né? Diferente. Mas existem muitos casos, assim, muitas questões pra se resolver antes de você realizar, e aí por isso que eu acho que não tem o diálogo, né? Você tá ali como se fosse uma tela de videogame com um monte de cadeadinho que você tem que ir desbloqueando aos poucos, né? É mais ou menos isso, né? Exato, você vai se sentindo pronto. Agora eu posso ir pro próximo estágio, assim, posso desbloquear isso, entendeu? E também pensar, né? Às vezes a fantasia, ela é muito mais legal na fantasia do que na prática. Eu concordo também. Sabe assim, às vezes você tem uma puta de uma fantasia, o casal vai lá e fala... O nome já diz, né? Fantasia. Fantasia. Não precisa... Né? Mas eu acho importantíssimo falar mesmo. Eu super acho. É, Assim, vamos pegar total. uma coisa que é bem comum, assim, né? Que, sei lá, seria homenagem, uma troca de casais e coisa e tal. A gente tem esse super ideal. E fala assim, aí leva um tempão conversando, vamos numa casa de swing. E aí eles voltam, às vezes, pro consultório e falam, achei bem caído, viu? Bem, não foi tudo isso. Não sei o quê. Porque, às vezes, na sua cabeça é muito mais legal. Tudo bem. Devia ter ficado só ali, né? Às vezes, quem tá do lado já resolve tudo, né? Acha que uma situação é diferente que vai dar um boom, você volta pra casa e fala, caramba, é do que eu gosto que tá aqui. É a diferença do como será como seria. Exatamente. Entendeu? Trabalha no como seria e boa. Deixa eu te perguntar, você falou que você teve lá atrás uma situação com eletrônica que a proporção era 1% quase, vai. Era eu. Era você e o 69 restante meninos, rapazes. Na psicologia é um pouco diferente, né? Tem mais mulheres hoje estudando psicologia e na parte da sexualidade eu vejo muito mais sexóloga, acho que menos sexólogo, né? Tem pouquíssimos, né? Tem sexólogo, assim... E aí eu te falo muito pegando como base a Associação Brasileira, eu acho que tem sexólogo sim, mas eu acho que a gente vem na proporção de quem veio da faculdade de psicologia, né? Porque para você ser sexólogo, você fez uma especialização em sexualidade humana. Então você pode ter o psicólogo, que ele se torna sexólogo, mas você vai ter ginecologista, urologista, psiquiatra. Então eu acho que no mundo da sexualidade é um pouco mais equilibrado. Mas em psicologia é muito mais mulher. E aí, eu queria trazer essa pergunta por isso. E quem se consulta com você? Prevalentemente homens. Homens? Estranho, né? Você vê, as mulheres mais para psicologia e mais para sexualidade e os homens como pacientes, como né? pacientes, Eu acho que tem um nicho, né, que é importante, assim, eu trabalho em parceria com muitos urologistas.
Então, isso também nicha meu consultório, assim, né? Meu consultório, ele é 97% masculino. Mas o que eu vejo também, em uma opinião muito Michele, por conta de tudo que a gente está falando, né? De repressão da sexualidade, etc., que as mulheres, e aí por estatística, a disfunção sexual prevalente em mulheres é diminuição do desejo, diminuição da libido. Socialmente, o que se fala? Ah, mas mulher não tem desejo mesmo. Mas mulher não gosta muito mesmo. Né? Então, eu acho que as mulheres, elas acabam normalizando, né, bem entre aspas, assim, normalizando uma dificuldade sexual. E elas demoram para procurar ajuda. Apesar de, pela OMS, falasse que quando se cuida de saúde, a mulher cuida muito mais, a mulher vai mais ao médico do homem. Mas em relação à sexualidade, eu acho que o homem procura mais. E tem muito, a maioria dos casos é ligado à disfunção erétil? Disfunção erétil e ejaculação precoce. E aí dá para ter uma proporção do quanto é físico e o quanto é psicológico disso? Todos que estão no meu consultório são psicológicos. Eles já vêm de um caso de urologista e falam, seu problema não é físico. Exato. Ou se eles vieram para mim e eles não passaram por um muro, eu peço para passar. Eu não posso inferir que é psicológico. Apesar de num paciente jovem ser muito pouco provável que ele tenha uma questão orgânica. Mas o que a gente tem também em alguns casos é que a gente fala que é a disfunção mista. Que ele até teve uma condição orgânica, mas aquilo deixa ele demasiadamente ansioso, uma ansiedade de desempenho. Então, em algum momento, ele também já está somando uma condição psíquica para aquele sintoma, né? E aí, como eu acho que a masculinidade, a questão sexual, ela pega muito na masculinidade, né? Então, nessa coisa do, sei lá, eu tenho que ser, né? Se meu pênis não tá duro, eu sou menos homem, né? Tem umas piras, assim. É vocês que falam mais do que eu, mas tem, né, uma construção, assim. Os homens, eles procuram mais. Então, eu já tive caso de, na segunda-feira de manhã, minha secretária recebeu uma ligação que a pessoa queria marcar uma consulta porque ele estava com disfunção erétil. Beleza, vou atender a pessoa. Tinha acontecido sábado. Tipo, o cara não teve ereção sábado, sei lá, tava cansado, tava ansioso. Na segunda-feira, ele estava marcando uma consulta. É o nível de... De desespero. Você entendeu? De medo, né? Do tipo, menino, foi só uma vez, vai pra casa. Ainda vai acontecer muito ao longo da sua vida, mas toca o barco, assim, não tem nada. Mas os seus pacientes, os homens, eles vêm por iniciativa própria ou a esposa que conversou até a hora dele? Não, iniciativa própria. Eu tenho muitos pacientes... Que legal, né? Hein? Eu tenho muitos pacientes solteiros, né? E aí não só esposas, mas parceiros também, né? Em relações homoafetivas. Mas eu acho que é uma percepção mais individual mesmo. Nossa, que legal, hein? Até porque alguns, mesmo com a parceria, têm dificuldade para falar que estão tendo né? Que tá acontecendo alguma coisa. Então toma um remédio escondido, tenta dar aquela driblada. Que é um perigo, né? Então talvez ele te procura sem a parceira saber. Sem a parceria saber. Eu tenho alguns que a parceria não sabe. Ou sabe que ele tá fazendo uma terapia, mas não sabe que é uma terapia sexual. Aí a gente leva um processo para construir isso. Eu sempre chamo as parcerias. Né? Então, se o paciente está comigo, seja um homem ou uma mulher, eu estou atendendo. Depois de um tempo, se ele tem uma relação estável, eu chamo. Né? Para entender como a outra parte vê, como está conduzindo e etc. Mas alguns falam, tipo, ela não sabe. Okay. Você acha que a rotina da nossa geração agora também ele já é um bom complicador para... Afeta essa Afeta. parte? Total, né? Afeta. É porque a gente está tendo na população um aumento de ansiedade e depressão significativos, né? Eu estava pensando em fazer uma pergunta nessa linha, assim. A gente vem de um período de pandemia, né? Sim. Que as pessoas adoeceram, então eu imagino que o trabalho de psicólogo, psiquiatra e tudo mais, a gente está no Setembro Amarelo e tem acontecido muitos casos, né, de pessoas com saúde mental extremamente frágil. Acho que é um pouco reflexo de pandemia. Sim. Mas isso trazendo para a questão da sexualidade. Aumentou sua demanda? Aumentou. Pós-pandemia? Aumentou. Aumentou já durante a pandemia. Aumentou bastante. E casos de situações diferentes ou que você já vinha tratando, só que só aumentou o volume? Só aumentou o volume. O que eu tenho percebido um aumento no consultório é de homem com falta de desejo. É mesmo? Isso, ao meu olhar, dentro desses meus anos de consultório, isso tem aumentado. Mas isso é homem mais novo? Homem mais jovem. Né? Tô falando porque eu tenho uma irmã que ela tem 18 anos de diferença pra mim. E a gente conversa bastante, assim, dessas coisas. Em geral, essa parte mais de psicologia, essas coisas a gente gosta. E ela já tem acho que rolou assunto uma vez disso que
realmente essa geração ela já não tem mais tanto desejo, interesse, igual, por exemplo, a minha. Sabe? Parece que está diminuindo mesmo, né? Tem uma pesquisa que saiu de comportamento, né? Falando da geração Z, né? E esses, os mais jovens, que é uma geração que ela está transando menos. Isso é estatístico, tá? Então, eles estão transando menos. E aí, levanta-se várias, né, questões. Mas, peraí, por que se é uma geração que, em tese, tem mais acesso, é mais descomplicada sexualmente, né? Não tem tantos tabus. Não seria para ser o oposto? Não estão transando muito, né? E aí a gente vai entendendo que essas pessoas, elas estão se conectando a outros de outras formas, né? E pra gente pensar em libido, a gente sempre linka libido com tesão, né? Com desejo erótico. Mas libido em si, ela é entendida como energia vital. Então, ela é fonte de prazer. Independente de qual seja? Independente de qual seja. Então, o sexual, ele é mais um deles. Mas, às vezes, a gente pode estar obtendo o nosso prazer com outras coisas. Nossa, eu não sabia disso. Então, sabe assim, porra, a gente tá... E é uma geração que vem, sei lá, muito faca no dente, carreira, quer ganhar dinheiro, quer isso, quer aquilo. E a pessoa meio que se supre disso e o sexo pode vir a ficar para escanteio. Mas essa é uma situação que, geralmente, depois te procuram? Às vezes, sim. Sim, né? Porque quando tem um parceiro, aí o outro lado é afetado, Exato, né? Exatamente. Porque assim, se eu tô só eu comigo mesmo, não tem problema. Mas quando eu entro numa relação... Que talvez é que joga a luz ali e percebe, né? Exato. E daí fica nesse... Opa, mas tem um descompasso aqui entre a gente, né? Eu quero muito mais do que você. Ou você não quer nunca. O que tá acontecendo? Né? Então, aí é a hora que aparece o problema. Mas essa pesquisa é curiosa, porque mesmo sem ter acesso, sem ter visto, eu já tenho a impressão que as pessoas, no geral hoje, tá? Não tô falando só a geração que tá vindo, mas as pessoas, pra mim, transam menos. Porque você vê gente mal-humorada, e isso afeta a vida como um todo, né? De pessoas que não... mal-humorada, enfim, de pessoas focando em outras coisas, dando prioridade para outras coisas, e me dá essa impressão geral de que tem sido feito menos... Na própria natalidade, nasce menos criança e tudo mais. Sim. Então, é uma visão que eu já tinha e eu acho que vai piorar. Talvez, né? E aí é pra gente entender de novo o que acontece, né? Se é um casal e eles estão muito bem, gente, não é que tem que ter frequência, tem que ter... Porque tem gente que pergunta, né? Mas é certo transar quantas vezes no mês? Eu falo, quantas vezes você tem vontade de transar? Né? E quantas vezes seu parceiro ou sua parceira tem vontade de transar? Então, isso faz diferença. Né? Só que a gente tem que pensar que a gente faz muita coisa no nosso dia a dia. Então, a gente tem muita atividade no dia a dia. E aí, acaba que sexo a gente vai deixando pro final. E aí, de novo, gastei, pensa no celular. A bateriazinha vai ficando na reserva e aí, à noite, eu tenho que transar. Eu tenho que transar. Por isso tem que acordar e já fazer. Cansadão. Às vezes sim. Sabe? Às vezes acordar e transar, às vezes marcar dia, as pessoas acham horrível, né? Saiu uma declaração essa semana da Sabrina Sato, sei lá, esses dias aí, ela falando que ela marcava o dia de transar. E... Por quê? Qual que é o problema? A gente marca o dia de ir na academia, a gente marca... Não tem problema. Né? Então, assim, desde que seja uma coisa, às vezes até legal, pô, a gente combina um momento nosso, às vezes tem filho pequeno na jogada, então aí esse dia consegue deixar com a avó, consegue deixar com a babá, então a gente já tá pensando naquele date, a gente tá mandando mensagem, não é ruim, não é pra ser ruim, né? Enfim, mas é isso, é muita coisa pra fazer, às vezes também um relacionamento de longo prazo, né, e se transar sempre com a mesma pessoa por muitos anos, por mais legal que seja, pode dar uma cansada, né? E essa questão sexual ainda é caso de bastante divórcio, né? De bastante fim de relação, né? Sim. Não deixou de ser porque as pessoas transam menos, né? Talvez tenha até aumentado muito em função disso, né? Do quê? Como assim? Você vê assim, por que você separou? A pessoa vai falar, motivo A, B, C, mas sempre tem um componente, às vezes, ali sexual, que ou não estava mais... É um termômetro, dá pra dizer assim, né? Não em relação à quantidade, mas, sei lá, a qualidade, ao sexo de qualidade de um casal. Eu entendo, perfeito. Legal falar sobre isso. Não necessariamente. Acho que as pessoas, elas usam muito o sexo como um termômetro. Então, se o nosso sexo piorou, é porque a nossa relação piorou. Isso não é uma verdade, tá? Então, eu atendo casal também do meu consultório. Então, eu sempre falo assim, a terapia de casal, a gente tem que olhar duas vias, né? Então, se eles vêm pra mim, é um casal com questão sexual. Então, esse casal, ele
começou a ter um problema relacional, de briga, de, sei lá, de desentendimento, de distanciamento, e isso afetou a vida sexual deles, ou o contrário, eles passaram a ter um problema sexual e com isso eles passaram a ter um problema relacional. Causa e consequência. Causa e consequência. Então tem casais que eles estão se dando super bem e não estão transando, mas o relacionamento tá ótimo. E eles vêm e falam assim, não sei o que aconteceu, não consegue mais transar, perdeu a vontade, não sei o que aconteceu. E tem casais também que estão ruins, mas transam. Então... não necessariamente. É curioso, né? Porque eu conheço o caso dos dois jeitos. É. E às vezes funciona ainda. Por mais que tá assim meio disfuncional em alguma parte, ainda funciona. Mas acho que deve ter caso do casal que tá brigando pra caramba, mas... Eu acho que tem que... Eu assim, por ver amigos mesmo falando disso, tem uns que resolvem na cama. Entendeu? Acaba, não tá rolando nada e chega na cama, resolve lá e... putz, aí tá tudo bem, funciona. Aí um começa a ceder o que não queria ceder, entendeu? É isso. Eu acho que existe, sim. Não acho que é a regra. Eu também não. E eu acho que as pessoas tinham isso meio como regra, sabe assim? De dia a gente briga, à noite a gente se ama na cama. Não funciona bem assim. Pra grande maioria das pessoas, eu acho que não funciona. Isso eu falo mais da minha amostragem de consultório, mas existe, né? Mas na contrapartida tem isso. Poxa, a gente se dá bem, mas o sexo deixou de funcionar. E aí? E aí a gente precisa terminar só porque o sexo deixou de funcionar? Então... até pouco tempo atrás sim, né? Às vezes sim. Era quase uma regra, né? Exato. Não tá, então termina. E aí hoje em dia por que não tá funcionando? Será que a gente pode falar sobre isso? Será que a gente passou a ter um problema na cama? Será que a gente só deu uma enjoada? E as pessoas, de novo, aí volta que a gente falou há pouco da ausência do diálogo. Ah, mas poxa, eu amo, ele é um cara incrível, não sei o que, nananã, e eu vou falar que eu perdi o tesão? Que ele tá com aquela barriga, camisa de vereador. Você entendeu? Na pandemia, todo mundo de pijamão. Você que tem que dar esse recado, né? A parte difícil, né? De pijamão o dia todo. E tem uma vergonha de falar. Tem uma vergonha, mesmo na terapia. Eu falo assim, às vezes eu vou pros mínimos detalhes. Me fala aquilo que te incomoda. Ah, não, imagina, não tá, não. Vamos lá. Aí às vezes porra, ele tá com bafo. E num casamento cria uma intimidade, aí você fala, puta, eu vou falar que ele tá com bafo, ou que ele tá com barriga. Ou que, sei lá, que ela... às vezes o corpo mudou e não tá me interessando, né? Ou que ela só sabe falar do trabalho. Mas e aí joga essa batata quente no seu colo, você tem que costurar uma forma de fazer um ficar mais interessante pro outro. Exatamente. E eles poderem falar o que de fato incomoda e entenderem se eles conseguem se comprometer com aquilo. E aí você vai sugerindo, colocando ali de forma terapêutica, dinâmicas e tal. Isso, a gente vai criando exercícios mesmo para que façam em casa. O que será que a gente consegue mudar aqui? O que a gente consegue mudar acolá? E eu sempre falo, né? A gente, assim como no casamento, a gente precisa ter... a gente se casa várias vezes com a mesma pessoa ao longo da vida, certo? Porque a gente tem que ir refazendo esse contrato. Né? Você pega um casamento de 20 anos, as pessoas que casaram há 20 anos não são as pessoas de hoje. Então, você vai refazendo os contratos, porque entrou filho, porque mudou, porque a gente tá mais velho, porque trabalho, qualquer coisa parecida. E o sexo é a mesma coisa. Né? Então, eu sempre brinco com os meus pacientes assim, qual que é o sexo possível hoje? Não adianta vocês virem aqui a terapia, vamos pensar 10 anos de relacionamento. Não vou colocar tanto, 10 anos. Exigir que seja igual no começo. Ah, eu quero que volte a ser como era antes. Então, separa, arranja outro, porque não vai ser. Não volta, gente, não volta. E isso não é horrível, não significa nada. Significa como é que a gente pode fazer funcionar hoje? Eu brinco que assim, sabe alguma coisa que vocês comiam na infância? E que você amava? E você tem aquela memória afetiva de que aquilo é incrível. Aí na vida adulta você passou no mercado, você viu e você foi comprar. E você comeu. E aí você fala, que merda é essa? Como que eu gostava disso, você entendeu? Eu lembro que eu fiz isso uma vez, acho que foi até minha mãe que comprou pra mim. Na minha época tinha um negócio que chamava, acho que era brown cow, não tenho certeza. Era um caldo. Tipo um Todd. Um Todd de calda. Né? E você jogava E eu amava aquilo, assim. E aí, acho que minha mãe viu, eu vi, não lembro, assim, comprei. Falei, nossa, que delícia. É uma merda, aquilo é doce, açucarado, não sei o quê. Então, também é sobre isso o sexo. A gente tem uma memória afetiva de como ele era. Mas transar daquele jeito hoje, pode ser que não funcione pra gente. Às vezes nem faz mais sentido, Às vezes nem faz mais sentido. É. Então, assim, qual que é o nosso sexo hoje? O que funciona? E pra isso, diálogo.
Eu concordo. É que diálogo, eu falo que ele serve pra tudo, né? Tudo. Tudo. É o que a gente tá fazendo aqui, multiplicando informação através do quê? De diálogo, Eu falo até isso é político, né? Porque você tem que diálogo e tem que exigir coisas e ceder coisas. É a base de tudo, né? Isso do jeito que... Pra funcionar de uma maneira um pouquinho mais próxima do saudável, né? Exato. Então, assim, dá pra ser saudável, dá pra ser bom, mas você tem que ir adaptando. Não adianta. Mas isso que você falou é bem legal, essa definição de refazendo o contrato conforme passa o tempo. E o contrato sexual também. Sim. Porque tem uma questão não só, acho que do relacionamento de longo prazo, gente, mas o corpo muda. Né? O corpo muda. Então, às vezes o homem que tinha uma facilidade de ter uma ereção muito rápida e muito rígida, isso muda depois de um tempo. A mulher, sei lá, lubrificava mais fácil e etc. Então, tem mudanças corporais da idade. E aí você fica preso no modelo anterior. Então, assim, será que o nosso sexo, ele seria ruim? Ou ele está sendo ruim porque a gente está querendo manter um padrão que não existe mais? E aí, às vezes, também rola influência de toda essa indústria erótica aí que exporta um modo gravado. Sim. Que você vai reproduzir ali. Claro, a pornografia é uma péssima influência. A gente tem pesquisas sobre isso. Né? Porque você não consegue reproduzir aquele modelo. E você fica com aquela ideia, seja de tem que fazer daquele jeito, Exato, né? Exato, e daí por isso a ansiedade de desempenho. Você tem aquilo naqueles corpos, naquela prática, e aí não funciona. Né? E você fala, pô, não tá funcionando desse jeito, não é? Eu quero fazer aquilo e aquilo não encaixa aqui dentro. Eu tenho uma dúvida, porque você segue a psicologia numa abordagem comportamental, que você disse. Sim. Você acha que na parceria, ou que seja, é necessário ter como se diz, uma pulga atrás da orelha, um receio ali de manter... porque eu vejo muito isso, assim, casal que não tá muito tranquilo, vamos dizer assim, acaba falando que não é a mesma coisa. Mas quando tem o outro lado, percebe que talvez tem um perigo ali rondando, aí vai lá, vai pra cama. Isso é uma parafilia, um fetiche no... Eu entendo o seu ponto de vista e eu acho que isso foi muito válido por muito tempo. Acho que tem diminuído. E aí também era uma máxima que a gente ouvia e muitas mulheres, assim, se você não der assistência, abre concorrência. Frase horrível. Então, por exemplo, você tem que transar pra pessoa não transar fora. Né? Então, assim, eu entendo o que você traz, mas pensando numa forma mais saudável, né, seria mais vamos tentar tornar isso aqui interessante, né? Não é porque eu tenho medo de perder que daí eu vou lá e transo. Mas eu falo até de uma maneira subconsciente, assim, no subconsciente. Pode ser que exista. Porque eu ouço muito esse discurso, assim, de tipo, vamos supor, amigo meu tá lá, não faz nada. Tá você tem amigo, hein? Tenho, mas... Vários exemplos de um amigo meu, né? Amigo meu. Então, mas você sabe que Aquele assim, a conversa do homem é muito fechado, cara. Tem muito pra falar disso aí, de experiências, assim, sabe? O homem tem aquela, né? Eu não vou falar, então, minha mulher, é a mulher que é a mãe do meu filho e blá, blá, blá. Mas quando fala, cara, você fala pra caramba. Eu acho isso interessante, sabe? Sim, mas você o que eu acho, não sei vocês aí, né? E vocês que estão nesse espaço o homem, ele tem dificuldade de falar das dificuldades sexuais. Sabe aquela coisa assim, no grupo de amigos, todo mundo é super transante. Isso que eu ia... Todo mundo transa pra caramba, 3 na semana, e tô com vontade tô bem. Atualizei o cadastro ontem. Sabe assim, é isso. E aí, meus pacientes falam isso, cara, que eles se sentem muito sozinhos, porque do tipo, Michele, todo mundo transa muito bem. Que ele não fala se é sozinho ou se é acompanhado, né? Exato, mas aí a ideia, assim, por estatística, se eu tô num lugar e tem, sei lá, aqui 5 pessoas falando sobre como eles transam e todo mundo transa muito bem, eu já fico, quem é que tá mentindo? Eu também. Estatisticamente não bate. Não, mas que pra mim, falou demais já é muito garganta. O cara que faz não precisa ficar falando. Eu pego ele pô. Mas eu tô falando porque, assim, eu tenho ouvido muito disso, de pegar, assim, sei lá, o cara não tá fazendo nada. Nada. Aí, sei lá, o cara tá se cuidando, aí a esposa fica, opa, peraí, tá se cuidando por quê? Aí tá lá, já começa a sentir um receio, e depois aí começa lá a fazer coisa que não fazia. Que às vezes tava... Porque isso que você fala do diálogo, eu boto assim, total
totalmente isso. Porque às vezes fica num joguinho de empurra, um jogando pro outro e não resolve nada. Eu tô falando até na cama, né? Mas isso cara, isso que eu tô falando. O homem, se tem um grupo e fala, olha, eu faço isso na cama, isso e tal. E chegou um e fala, cara, eu não faço isso. O pessoal fica até em choque. Cara. Mas é um pouco reflexo da rede social. Na rede social você não posta suas frustrações, você não posta você lascado, descabelado, com a barba por fazer. Você põe um recorte daquilo que é bom. Quando você tá numa roda de amigo, muito cara não vai falar, rapaz, tô com uma dificuldade aí, deu uma cãibra na hora lá, não consegui mais, não voltei. E, puta, eu tô lá, coitada, minha esposa tá chateada ali e tal. Ninguém vai falar isso. E quem nunca teve uma cãibra que atira a primeira pedra? Nossa, cãibra é um negócio Cãibra paralisa, né? É horrível, pelo amor de Deus. Não, mas é isso. E o que eu acho que se falava de redes sociais para diversos comportamentos, hoje, eu acho que também tá no sexo. Você falou de indústria e etc. Tem também, eu acho que vende-se que a ideia é que, já que agora pode, todo mundo tem que ser muito transante. E fala-se na rede, o outro faz não sei o quê, e faz dieta do sexo, e faz... Né? Então, o FOMO que existia para N outras coisas de comportamento, eu acho que também tem na sexualidade. Existe, sabe assim, um fear of missing out do sexo, assim. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que ser isso. Chato, né? Dieta do sexo? Vocês não viram isso? Não. Ela falou uma frase... Ele recortou, ele ficou fixado, ele não ouviu nada do que eu falei depois disso. Você pode prescrever para ele? Não, mas o que é? Uns famosos deram declarações de que eles faziam a dieta do sexo, que eles passavam de 4 a 5 horas transando para perder peso. Você sabia disso? Não, jamais. Você entendeu? Nossa e o quanto perde peso e o quanto é bom. Eu não vou nem lembrar quem foram as pessoas, mas enfim. Fulano, olha, eu tenho meu shape, toda vez que eu vou filmar, que eu vou entrar não sei o quê, são 5 horas de sexo. Sexta, sábado e domingo, assim. 15 horas no final de semana. Você é louco, o cara fica tudo... Não. Né? Age hipoglose, né? Age hipoglose depois. Por quê, né, senhor? Não tem necessidade disso. Né? E aí, até de novo, isso. Então, o sexo bom, ele tem que durar 5 horas? Tempo é uma boa pergunta. Obrigada. Tempo é um gancho bacana que você trouxe aqui. Vai muita gente lá com questão de os precoces, é óbvio que tempo é uma variável importante, mas tem gente que ainda acha que o sexo bom é o longo. Sim. Não necessariamente, né? Não necessariamente, mas tem gente que acha, e de novo, volta a ideia do filme pornô, né? Mas o cara ficava lá ereto e penetrando. Você sabe que tem edição, né? Você sabe que, que ele tomou uma injeção pra ter uma ereção. Você sabe que não é assim. Mas tem uma ideia de que precisa ser longo. E por pesquisa, né, o tempo médio de uma relação sexual é 5,4 minutos. Então... Quem aguenta tudo isso? Vamos fechar no 2,5 e passar a régua, né? Tá ótimo. Nem pra mim, nem pra você. Vamos 2,5 ali. 2,5 tá tudo certo. Poxa, tá louco. Então é isso, tempo não tem. E, de novo, eu acho que tem que haver... Também não dá pra ter um descompasso, né? Então, a ejaculação precoce... Claro que a gente tem tempos ali, mas ela vira uma grande questão quando também o meu tempo é muito curto e a pessoa com a qual eu transo, né? E aí, em geral, num casal hétero, porque a mulher, às vezes, ela demora mais para atingir o orgasmo, ela precisaria de muito mais tempo. Os tempos são diferentes, né? Eles são diferentes e aí é relativo, né? Se eu tô transando com uma pessoa que goza rápido também... eu ejacular rápido, né? Ejacular / também atingir meu orgasmo, não vai ser um grande problema. Sim. Interessante. Eu tava voltando com essa mesa, com a Isabela, na estrada, e a gente conversando sobre isso, ela falou, olha, eu acho que o futuro é todo mundo... Vai rolar poligamia só. Aí eu fiquei pensando, né, nisso, assim, eu por histórias dela lá, dos amigos dela, tudo lá. E, cara, não sei não, viu? Não sei, eu vejo muita relação aberta hoje, né? Muita gente... Vai gente lá, fala, a gente quer abrir a relação e quer fazer isso através de uma profissional? Vai. Eu tenho casais que vieram pra terapia de casal pra transicionar o relacionamento de um relacionamento monogâmico para um relacionamento aberto. Nossa, que legal que eles vão... Muito legal. Vão, assim, procurar alguém... virar bagunça, né? Muito legal. Sim. E entender, assim, sabe? Realmente pensar, saber como que eles acham que eles iriam se sentir, rever contratos. Às vezes é o que salva uma relação, de repente, né? Às vezes sim. E o mais interessante é que eu acredito que boa parte das pessoas que têm relações monogâmicas, elas acham que as relações não monogâmicas
é dedo no cu e gritaria, assim, putaria total. E não é. Tá? Então, normalmente, as relações abertas, elas são muito melhores conversadas, o contrato, do que as relações fechadas. Foi o que eu falei com ela. Você entendeu? Por quê? A gente vem de uma monogamia imposta. Então, sei lá, você começou a namorar uma relação fechada. Você discute o que pode e o que não pode? Não. Eu posso dar um like na sua foto? Eu posso mandar um foguinho nos stories? E aí, de novo, trazendo rede social, porque eu acho que é muito da presença. Sim. Eu posso flertar aqui, eu posso flertar num bar e não beijar? Eu posso... Isso não é falado. Então, eu não sei qual que é o parâmetro. Tem-se que nada pode, mas e aí, pode ou não pode? E na relação aberta, tudo isso é conversado. É isso que eu falei pra minha irmã. Mas eu falei assim, não, olha, não tem como, pode até ser, mas não pode ser bagunça. Ela, não, mas eu não ligo muito pra essas coisas assim, de ficar meio que colocando, rotulando. Eu falei, olha, é importantíssimo. Porque o seu contrato com outra pessoa, quando você abre, você tem que reunir com quem está do seu lado e fazer um contrato verbal. É um contrato de chegar e falar assim, o que pode e o que não pode. Exatamente. Não é assim, então, beleza, vou passar o rodo aqui, não falo nada. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Não é. Não é isso. Pessoas conhecidas pode. É. Repetir com a mesma pessoa pode. Pode sexo, não pode afeto. Eu acho que as pessoas estão muito mais abertas para lidar com a não monogamia sexual. Então, assim, as pessoas estão entendendo, isso é pesquisa científica, gente, o desejo humano não é monogâmico, né? E eu acho que as pessoas conseguem entender mais isso. Mas Isso para homem e para mulher? Para homem e para mulher. Eu sempre puxo pra natureza, cara. Sempre. A gente não é muito diferente. Entendeu? Você vê lá o leão com a leoa vai lá, e você vê um leão domina um monte lá, e vem um outro que é mais forte, o outro tira ele, vai outro, vai, sabe, é mudando. Eu sempre puxo pra natureza. A natureza pra mim é muito perfeita. Só a baleia que é fiel, né? Na natureza. Então, eu acho, mas é verdade. Sim, O homem é corno e cruel. Mata a baleia que no chifre é fiel. Mas sabia que eu acho que uma vez eu li, eu não sei se é história ou não, mas eu li, se eu não tô enganada, que eu acho que os cavalos marinhos também, parece que ele encontra só um parceirinho e fica lá, mas também o cavalo marinho se engravida, não sei o que. Tem um rolê assim. Então ele já é meio diferente. Ele é muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Eu não preciso de ninguém. Eu transo comigo mesmo, eu já fico grávida. Quando eu quiser, se eu não quiser também, eu não transo. Não cavalo é louco. Mas a gente vê, então, a nossa cultura, então, pra gente pensar a monogamia, ela veio de uma cultura de preservação de bens e do nome da família. Sim. Então, vem uma questão cultural religiosa que impôs a monogamia. Né? Então, a gente não está falando ali na época de comportamento e de desejo. Não estou dizendo que abrir a relação vai salvar todo mundo, não é isso. Eu só acho que as pessoas têm dificuldade em falar, às vezes, que têm desejo por outros. Volta no que a gente falou sobre conversar dentro de um casal. Né? Você pode amar a sua parceira, você pode amar o seu parceiro, mas você dizer que em 10 anos de relacionamento você nunca desejou transar com outra pessoa, eu acho pouco provável. Não me ponha nessa situação. Eu olhei só porque tem uma aliança no dedo, então eu foquei o olhar pra ele. Assim. Eu olhei a cara do Roger. Roger, ele ficou, ele não quis responder sobre isso. Vou dar um beijo e vou falar nessa câmera pra você. É só você. Nunca pensei em ninguém, amor. Como diria o Fábio, eu já pensei em alguém, sim. Mas... Desculpa, mas é Wesley, então não dá pra descartar. Não, foi muito engraçado. Queria falar, quando eu posso começar a falar de sexo de forma saudável com uma criança, com meu filho, por exemplo? Educação sexual hoje, assim, o que é? A educação em sexualidade, né, que eu levo para falar sobre educação em sexualidade ao invés do termo educação sexual, porque fora do Brasil a gente já usa muito esse termo, educação em sexualidade. Porque educação em sexualidade não é eu falar do sexo, mas eu falar do todo. E nós temos a nossa sexualidade. Ainda que eu decida nunca transar com alguém, ainda que eu me perceba como uma pessoa assex, né? Então eu não quero, não tenho desejo, mas a minha sexualidade ela está presente em como eu me represento, como eu tenho a minha relação com a minha identidade de gênero, como eu me comporto, meus prazeres, meus desejos. Então dá para falar desde pequeno. Não tem a idade. E o que eu sempre falo assim, a criança te traz uma pergunta. Você vai responder adequada no vocabulário dela, no que ela tem condição de entender. Então, desde quando você começa a ensinar a tomar banho sozinho, você está falando de genital, né? Criança se masturba. Toda criança se masturba.
né? E às vezes a criança, ela para por uma fase, por um desinteresse, ou ela para por uma repreensão. Tira a mão daí. Que é o pior, O que né? você está fazendo? Que é o pior. É. Né? Toma um tapa na mão, não sei o quê. Então, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo ali. Eu não preciso falar, vai aí. Olha, o que você está fazendo incentivar, é gostoso. né? Olha, o que você está fazendo é gostoso, eu entendo que você se sente bem. Né? Às vezes a criança exacerba um pouco isso, mas quando não é exacerbado? Mas você vai fazer isso no banho, você vai fazer isso no seu quarto. Já é a hora de começar a falar de prevenção de abuso. Só você pode tocar aí, ou só o papai e a mamãe estão te dando banho. Né? Então, aí já começa. Então, assim, não existe uma regra. Não existe uma regra. Não existe uma regra. Conforme a demanda, e aí você tem que estar preparado para... Exato. Então, dá para dizer que um sujeito bem resolvido sexualmente, ele também vai formar um sujeito melhor resolvido. Com certeza. E se a gente não foi tão bem resolvido assim, eu acho que vale a gente repensar para tentar ofertar... Hoje a informação está aí, né? Exatamente. Então... tentar ofertar para os filhos, enfim, uma educação um pouco mais aberta, né? E aberta no que eu falo de informação mesmo, falar sobre isso. Às vezes mulher tem muito marco, né? A mulher menstruou, então leva-se num ginecologista, não sei o que, né? Mas aí às vezes é educação sexual. Tem que usar camisinha, tem que não sei o quê. Mas será que é só sobre isso? Né? Será que não tem uma ansiedade de como vai ser uma primeira vez, do que vai acontecer? Então, acho que alguns pais também partem da premissa de, não, mas tem na internet, eu não preciso falar sobre isso. Mas, sei lá. Mas você presta consultoria para escolas, por exemplo? Não, já teve escola que veio buscar, né? E eu tenho pais, às vezes, que buscam. Até nisso. Pais falam assim, olha, eu não me sinto preparado para fazer esse processo da educação em sexualidade com meu filho, porque eu não sei falar, não sei o quê. Você faz? Faço. E conteúdo, assim, para consumir, tem bastante? Tem. Tem, desde criança, tem livros falando do próprio corpo, falando de prevenção do abuso. Isso eu até vi, mas assim, para adolescentes eu tô falando, por exemplo, até... Eu vou um pouco além até do meu mercado, mas uma animação que passa num canal fechado, por exemplo, que toca nesses assuntos, assim, sabe? De um jeito sutil. E não tô falando nem de um episódio em si, mas pelo tanto que você tá falando aí, acredito que daria para fazer uma série aí, uma temporada, duas ali, com cada uma situação, né? Eu acho que como veio, né? Tem a série, por exemplo, né? O Sex Education. Ele veio falando do quê? Eles são ali meio adolescentes, início da vida adulta, né? E a consultoria foi muito boa, né? Que foi feita. Então, eles realmente tratam de dificuldades. O link, né? Do que seria uma questão psicológica para o sintoma que ali aparece é muito bem feito. Então, sim, talvez uma animação seria boa. Então, mas e até mais infantil do que o Sex Education? Sim, até mais infantil. Poderia ser. Eu acho interessantíssimo isso. Uma vez eu vi um cara, eu estava num congresso em Praga, e ele é da Finlândia. E ele fez uns quadrinhos. E aí era mais para pré-adolescente, assim, sim, sabe? Era um desenho em quadrinho e ele trabalhava a educação e sexualidade dessa forma. E era muito mais falando das emoções mesmo. O menino que chegava e tava nervoso porque tinha que colocar camisinha. E aí o que era preliminar, ele não sabia muito bem fazer, e não sei o que, não, por meio de quadrinho. Esse já... Eu tenho bastante amigo artista que faz assim, quadrinho, e não é raro achar conteúdo assim, não. Não, até, é legal. Ele é bem legal. Eu fico pensando mais até um pouquinho mais que a criança assista de maneira autônoma, entendeu? Que pega assim, não precisa estar o pai lá mostrando o gibi, mas ele realmente curtiu a série ali e vai educando vai absorvendo, sem saber, né? Porque criança é uma esponja, né, muito, pra isso. Pelo amor de Deus. E como? Muito. Não é? É impressionante, cara. Eu ia te perguntar uma coisa. Voltou, agora perguntarei. Vai. No seu dia a dia, né, você tá num buffet, numa festa infantil e tal, e alguém fala, olha, aquela minha amiga ali, ela trabalha com sexualidade humana. Como que as pessoas te abordam fora do ambiente do consultório? É curioso? É curioso. Todo mundo, você se sente meio que, putz, lá vem ele perguntar. É curioso. Eu acho que tem duas coisas, né? Eu senti por um longo período e ainda sinto às vezes. Quando você fala que você é psicólogo, a pessoa quer te contar a vida. Deixa Primeiro vai achar que você é louca. Na maioria, né? E aí, tipo assim... Ou, quando você fala que você é sexóloga, gera uma hesitação. Vai me julgar. Vai me julgar. O que será que eu falo? Fico meio sem saber como reagir a isso, né? Então, gera esse estranhamento, nossa, que diferente. Mas com o que você trabalha, né?
Passados 5 minutos, tem alguém que te puxa num canto e fala, viu? É só pra tirar uma duvidazinha, sabe assim? Uhum. E aí você vira meio que o centro, porque eu acho que tem essa diferença, né? As pessoas, elas gostam de sentar na mesa do bar pra falar de sexo, mas nessa ideia, falar façanhas, falar não sei o quê. Contar vantagem. Contar vantagem. Falar das dificuldades, as pessoas não conseguem. Então, sim, ao saber que você é sexóloga, às vezes tem alguém que tem coragem e vem num cantinho e, queria saber não sei o quê. E você se sente pressionada nos seus momentos ali em ser... Pô, já que eu falo disso, tô com alguém aqui, parceiro ou parceira, enfim, não sei. E fala, meu Deus, a pessoa sabe o que eu faço. Rola uma pressãozinha assim, tipo de... Pra mim, não. Talvez pra outra pessoa. Expectativa, né? Talvez. Né? Mas em que situação? Não entendi. Pô, se ela é igual... Vamos pegar um exemplo aqui, vai. Não, eu fiquei pensando na pressão, vamos supor, de quem você for conhecer pra sair. Você. Sim. A pessoa vai mas ser... acho que a pergunta dele foi meio essa entendeu? mesmo. Tipo, por exemplo, o cara vai... O melhor açougueiro de São Paulo vai fazer um churrasco. Você fala, putz... O cara vai fazer o churrasco, né? Sim. Não, é que eu tinha entendido que ela seria o outro elemento ali, que tinha um casal Não, ele quis falar, ele quis perguntar pra mim. Expectativas, né? Expectativa é a mãe da frustração, né? Exatamente. Então, o que eu falo assim, às vezes o outro tá ali nervoso, que eu tô tipo, será que eu tô sendo avaliado? O que tá acontecendo aqui, né? Será que não sei o quê? Mas eu já aviso de cara, não, sou ruim de cama, nem espera nada, tá tudo certo. Não, eu fico pensando isso justamente de psicólogo que fala assim, mas eu não tô julgando, eu tô aqui isento e não faço isso. Aí já vi depois a mesma pessoa falando, não, faço sim. Entendeu? Que tem uma... Porque, querendo ou não, a sua educação, a bagagem que você teve, ele já faz parte de você. É difícil, eu acho que assim, é um exercício mesmo, né? Pra gente não fazer isso, porque vamos brincar assim, é meio olho treinado, né? Tem um olho treinado. Sim, sim. É claro que eu me apoio muito no que o paciente me fala, né? Então não é que eu fico ali, sabe? Se mexeu assim, significa que é não sei o quê. Não é isso. Mas eu me apoio muito no que ele me fala, mas tem uma capacidade de percepção do outro. Então, isso tá posto no dia a dia. Sim. Né? E acaba estando posto nas relações. Sim. De fato. Mas é isso que você falou. A minha pergunta é CPF e CNPJ. A hora que ela separa, assim. Porque ela tá das 9 às 6, CNPJ. Chega uma hora que é o CPF que vai entrar em ação ali. Não, mas eu fiquei pensando as duas coisas. Primeiro, quem te olha fica intimidado, vai te conhecer, fica, putz, mas... E se eu passar daqui, como que vai ser? Ela vai ficar... Aí já fica intimidado. Ou alguém que te olha assim e fala, nossa, essa aí deve resolver, deve... Nossa, essa... eu preciso sair com ela, porque ela... Chegou vou brilhar. Agora é meu palco, me deu um pote. Mas é engraçado, né? Recentemente, passei por uma situação engraçada. Tava numa festa, enfim... o cara veio conversar e aí ele veio e falou assim, não, é porque eu tenho uma profissão muito diferente, eu trabalho, nem lembro mais, pra você dar noção do que, mas era alguma coisa, sei lá, tecnologia. Editor de podcast. Sabe, tipo, sabe assim, tipo, trabalho com energia, captação, não sei lá. Ele fez todo lá o disclaimer dele, do lado eu falei, tá, ele falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou sexóloga, ele fez, deu o piripaque do Chaves, né? Aí ele ficou mudo, aí ele fez assim, eu vou pegar uma bebida e saiu. Aí a tecnologia deu tela azul do Windows. Deu uma bugada, assim, sabe? Então eu achei engraçado. Mas são os dilemas, né? Pelos quais passa uma profissional, assim, que lida com um tema que é tão controverso, polêmico, porém necessário, né? Sim, e presente, né? Que é isso que a gente tá falando. Eu não tô falando do sexo em si, mas eu tô falando da sexualidade. A sexualidade acompanha todo mundo. Né? Ter uma vida sexual ativa ou não é uma escolha. Mas o movimento da sexualidade, ele tá pra todo mundo. Cara, é muito louco. Porque você sabe aquela Ana Canosa? Ana Canosa? Ana Canosa. Eu ouvia bastante dela, agora parei. Porque acho que até começou a seguir uma linha que eu não tava mais ficando... Não tava me chamando a atenção. Não tava mais freudiana, né? Não sei qual que era, mas eu acho que foi uma sexóloga, mas ela participa do UOL. Eu te chutei aqui embaixo. Não pude Não é uma parafilia, tá? Perdão. Na minha perna. Ele tenta dar uma esfregada na minha perna. Não foi uma parafilia, não tem essa... Não foi uma tentativa froterzinha que não chegou pra lá. Pior que eu até perdi qual que era a pergunta. Ana Canosa, não sei quem é. Não, ela é sexóloga lá do UOL. Mas eu não lembro agora você vai ter que puxar alguma coisa. Desculpa. Não, que parafilia eu gravei o nome.
Já não vou mais esquecer. Ficou fixado. Fiquei fixado, porque assim, quando ela falou o nome, eu falei, caramba, ela foi falando e tal. Aí eu pensei, pô, zoofilia é animais, né? Parafilia é o quê? Tipo, pessoas do Pará, sabe? Um negócio assim, pessoas que têm fetiche. Eu não sei, fiquei viajando. E aí quando ela falou, o nome é mais feio do que o fetiche em si, né? Pô, podiam pensar num nome mais brando, mas fala da Ana Canoas. Não, mas Agora eu tô com a minha perna encolhida aqui. Aí o cara tem cãibra. Já pensou? Falando de cãibra, o cara encolhe a perna da cãibra. A gente vai entender a cãibra paralisante. Caramba, velho. Não, e você falou parafilia e tinha também quando tem o distúrbio, como que chama? Transtorno parafílico. Transtorno parafílico. É. Cara, achei isso importantíssimo Eu também, de conteúdo. É que a ideia, eu entendi que você falou o nome é feio, mas só pra constar, assim, né? Parafilia, ela vem do latim, então significa ao lado do amor. Né? Então, tem-se que, às vezes, a pessoa que tem um transtorno parafílico, ela tem uma dificuldade de se relacionar com o outro. Então, ela se relaciona com o objeto. Uhum. Entendeu? Por uma dificuldade de vinculação mesmo. Então, daí o nome parafilia. Caramba. Nossa, mas você estava puxando você falou da parafilia, aí tem também zoofilia. Zoofilia dentro, né, na verdade, a gente tem divisões, né, então você vai ter a mesma coisa que eu falei, frotter é uma, voyeurismo, exibicionismo, zoofilia é outro, pedofilia, BDSM, travestismo fetichista, aí você tem... Podolatria, você falou? Também. Você tem uma lista gigante, né? Então, eu já tive pessoas, por exemplo, que tem... A gente coloca como microfilia. Então, que é uma preferência por ter prazer com formigas. Então, caramba. Eu via do chute no saco. Eu achei absurdo. Já viu? Já. Cara, o cara... Cada tiro de meta, velho. Ball busting. Chama Ball Bust? Ball Bust. Você sabe o nome de todos, né? Não sei de todos, mas eu sei de alguns, assim. Olha o Fábio pesquisando lá. Tô vendo a galera dando um Google, Mas aqui. agora eu até fiquei curioso sobre outra coisa. A pedofilia em si. Porque ele é um transtorno, certo? Ele é um transtorno. Mas você acha que quando aparece um pedófilo, fala ali, ele é tratado da maneira correta? Porque assim, já vê um julgamento, um pré-julgamento, acabou. Se deixa pender, mata o cara. Tanto se ele cai até na cadeia mesmo, é perigoso ele já morrer, né? Se ele cai no meu bairro, já era. Mas eu fico pensando assim, e vendo por esse lado de nomeando tudo, um transtorno que tem que ser curado, tem que ser tratado ou controlado, não sei como... A gente fala tratado porque a ideia é essa mesma. A gente não tem a certeza de que você consegue cura, né? Na ideia de a pessoa não vai mais ter isso. Mas ela consegue ter uma remissão, né? Do comportamento, ela consegue ter uma diminuição do desejo parafílico. Então, ele pode ser controlado. Isso, você acha que é conduzido de maneira certa? Não, de uma maneira péssima. Péssima, né? Péssima. Porque já é um crime, ele é sempre né? um monstro. É um crime, ok. Sim. Mas o pedófilo, ele é sempre um monstro. Teve uma novela, certa vez, que tinha um pedófilo e ele acabou sendo preso e ele foi morto na cadeia. Uhum. Né? Os meus pacientes pedófilos, tipo, contaram meio chorando vendo isso. Porque é isso que a população espera, que a gente seja linchado. E o que acontece na verdade, né? Se ele for preso lá, fatalmente alguma facção vai pegar ele e vai matar, né? Exato, só que daí a ideia, ele é preso e mais uma vez, ele tem que ser consequenciado por um crime, tá tudo certo, mas ele precisa ser tratado. Eu não consigo não ser radical nessa questão aí. Pensar da forma mais visceral, humana e primitiva. Infelizmente, eu preciso melhorar, mas... Não, mas eu também não tô falando que pra mim tudo bem. Não, ninguém tá falando, nem muito menos ela. Ela tá falando assim, cometeu o crime e tá preso. Como se fosse qualquer outro crime, precisa ter a instituição penal tá aí pra ressocializar, né? Sim, sim. De certa forma. E aí entra o papel, nesse caso específico, existe uma linha que precisa ser seguida. Porque precisa ser feito. Não diminui a monstruosidade de quem faz isso e nem a gravidade do crime. Sabe por que eu tô falando isso? Que me chamou a atenção, porque agora eu tô lembrando de algumas imagens de falar, olha, sei lá, a pessoa foi pego um pedófilo e tal. Aí mostra a imagem dele, parece que ele tá perdido.
Não é, porque às vezes ele... Aí agora eu tô pensando do outro lado, assim, porque você vê uns que tem a cara totalmente agressiva, frio, assim, não sei, e tem alguns que parecem assim, tipo, o que eu fiz? É uma situação pra ele que ele não consegue identificar, sei lá, ele nem via como uma coisa errada. Você já viu o vídeo assim? É difícil, assim, né? E falar de pedofilia, eu falo que é sempre um tema muito delicado, né? Um tema que eu gosto muito de estudar, que eu gosto de atender, mas é uma linha muito tênue, né? Porque sempre vai ter a pessoa que de forma mais visceral vai querer julgar, tem o outro também que às vezes vai falar, mas está passando pano, não é isso. Mas o que a gente tem que realmente entender é quando tem ali um pedófilo. Uhum. Enfim, teoricamente falando, gente, é super amplo falar sobre isso. Tá? A gente vai discutindo teoria. Sim. Porque, por exemplo, uma pessoa que foi presa e que às vezes ela vem à mídia porque ela abusou de uma criança, ela é ali tratada como um pedófilo. Eu não tenho certeza se ele é um pedófilo. Por quê? Né? Porque o que a gente falou anteriormente aqui, para eu entender que é um transtorno parafílico, eu preciso ter um desejo intenso, recorrente e preferencial. Eu não sei se aquele cara que está sendo retratado ali, ele tem um desejo intenso e preferencial sexual por crianças. Ou ele foi um abusador ocasional. Entendi. Ele pode ter cometido um crime pedofílico. Mas será que ele é um pedófilo? Não sei. Nossa. Você entendeu? Então, você percebe, são muitas camadas, entendeu? Então, ele passar por uma avaliação psicológica que na maioria não passa, identificar que tem um transtorno, ele ser acompanhado numa instituição, como a gente tem aqui em São Paulo, no Instituto de Psiquiatria. Então, assim, são N nuances aí. Enfim, é um assunto delicado. É interessante, mas é delicado pra gente pensar. Não, total. Agora você falando assim, tudo, me foi aparecendo um monte de situações que eu falava, nossa, eu nunca questionei. Ah, cara. O quê? Se ele tiver morto, ele não precisa de nada disso. É a forma mais radical possível, mas desculpa, não sei. Cara, criança pra mim é um ser intocável, assim. Tanto crimes que me revoltam, é isso aí. Contra incapazes, cara. Que aquele médico anestesista fez com aquele monte de mulher numa mesa de cirurgia, cara, assim, tipo, são coisas absurdas, mas enfim. Tem um nome esse aí? Tem, safadeza. Não dá pra saber. Não dá pra saber, sim. Ali era uma pessoa vulnerável, anestesiada. Se você for olhar, sei, tem uns que vão levar isso mais para um transtorno, até uma necrofilia, enfim. Né? Cara, o ser humano é muito louco, né? E aí, quando mistura a questão sexual nesse balaio todo já da loucura do ser humano... Tem uma transformação, né? Quando envolve esse lado, assim, né? Tô falando porque tem muita gente que ele tem um perfil calmo, que chega lá falar de sexo, o cara parece que quer soltar toda a raiva dele da vida no sexo. Porque a gente tá falando de uma coisa que é mais instintiva, né? E aí algumas pessoas querem também, né? Usam por uma... De novo, daí pega lá a pulsão, né? Então tem uma energia ali, seja pra ele colocar raiva, pra ele colocar tesão, pra ele colocar qualquer coisa. Enfim. Nossa. E esses papos assim com gente mais velha, como que é? Porque eu fico pensando agora... Tem muita gente que é muito fechada ainda, né? Sim. E tem as situações... Hoje é mais aberto isso, assim? Tem uma procura maior? Vai tipo o seu Valdir com a dona Tereza, 52 anos de casado, querendo, sei lá, reinventar alguma coisa na relação? Eu recebo mais homens mais velhos, tá? E aí são homens que já, às vezes até tiveram, por exemplo, um câncer de próstata... E depois disso cursaram com uma dificuldade de ereção e aí estão tratando isso, ou que fizeram cirurgia e tem uma prótese peniana, então ele também vem para ressignificar, né, ou repensar a forma sexual dele. Então eu recebo mulheres mais velhas, eu não costumo receber. Entendi. Mas agora casal, assim, você falou, um casal super repensando, adoraria, né? Ter um casal com 50 anos de casado e falar, vamos abrir essa correlação, vamos sair transando com todo mundo. Isso é maravilhoso, mas infelizmente nunca recebi até hoje. Eu espero que isso aconteça. Você tá contando isso aí, acho que tinha um casal que eu conhecia, assim, mais velho, aí abriu no final, assim. Ah, é? Tava bem... Já veio aqui? Não. Mas você já imaginou quem fosse, Não, né? imaginei que era aqui.
Mas eu acho muito louco isso, viu? Porque tem bastante gente que fala que é louco pra fazer, mas quando o outro lado começa a ver o outro lado ali, não aguenta não. E a maioria é homem que não aguenta, viu? Ah, cara, se continua fantasiando então, velho. Se tiver funcionando... É isso. E Tá tudo que bem, tá. eu acho que experimentar também, né, gente? Essa ideia de, a gente quer viver isso, não significa que daí a gente vai pra aquilo e não tem volta. Né? Eu falo muito isso com os casais que estão, mesmo esses casais que vêm querendo abrir, eu falo, olha, é uma ideia que vocês têm. A gente não sabe se na prática vai dar certo, se na prática vocês vão gostar. Então não é que assim, foi e não tem mais como voltar. Você pode ir lá experimentar, ver, funcionou, não funcionou. Mas tem histórias icônicas, sabe assim, que uma das partes ficava, vamos lá, vamos trocar casal, vamos fazer não sei o quê. Aí chegou lá, e isso realmente no caso aconteceu com um homem, né? E ele queria tanto, a esposa, tipo, vamos logo, vai, me enche o saco, vamos. Chegou lá na hora, ela super se divertiu e curtiu, e ele ficou ansioso e não teve ereção. Sim. E ele ficava pra ela, vambora. Assim, dando uma cutucadinha no ombro. Acabou, vambora. Ai, agora espera. Encheu meu saco aqui. Encheu meu saco, agora fica aí. Não, eu fico pensando nisso, porque às vezes ele não acha que tá tudo bem porque vê o lado dele lá, na hora que vê a mulher com o outro, não Ah, mas aguenta. tem gosto pra tudo. Deve ter cara... E como tem, cara que gosta de ver a parceira dele ali com outras pessoas e tá tudo certo, né? Tem, cuckold. Eles deram um Como nome que é? de cuckold, que eu não curto Soletra pro muito. Fábio. Eu não gosto muito, que vem dessa ideia de corno mesmo, né? Então seria isso, você ver a mulher... Não gosto muito desse termo, porque eu acho que tem a ideia assim, você ver o outro tendo prazer é prazeroso. Ponto. Então, mas tudo bem, o nome tá aí, etc. Mas a ideia não é isso, né? Você não tá sendo traído, né? Você tá vendo a outra pessoa ter prazer. Se tá Não é legal? consentido, né? Se tá consentido, tá tudo bem. Se tá consentido, não é uma traição, né? Não. Se tá combinado, cara, tá dentro da e a regra. gente tem que pensar que o nosso cérebro, ele funciona, né? Tem uma questão de neurônio espelho. Você vê o outro fazendo e aquilo vai te estimulando. Então, eu vejo alguém tendo prazer, é prazeroso. Não é à toa que tem tanto filme feito, né? Então, por quê? Você assiste uma pornografia, você se sente excitado. Nossa, é mesmo, né? É, Umas coisas então- tão arroz e feijão assim, a gente nem para pra pensar, né? Então, na hora também vai ser, né? Eu tô vendo outra coisa, vai ser excitante. Não, e até na pornografia, o estímulo pro homem é diferente do pra mulher, né? Porque eu vejo o conteúdo que é mais abundante é pra homem, né? É pra homem. Começou, né, há algum tempo, vir um nicho, né, de produzir filmes para mulheres, né? E aí muito se discute também qual que é a diferença, não sei o quê. E tem alguns estudos que eles são meio da neurociência explicando a diferença, né, mesmo, né? Teve um estudo que ele foi feito tipo com eye tracking, que é tipo um biofeedback, mas que era para medir o movimento ocular, né? E que foi comparado entre homens e mulheres. O homem, ele tinha um olhar mais focal. E a mulher, ela tinha um olhar mais amplo assistindo pornografia. E é isso que a gente vê no filme pornô, né? Muito De repente, zoom. você vê um zoom genital e fica ali no zoom. Por quê? Porque aquilo foi feito por um homem. O homem é mais visual, né? Mas tem essa questão do foco, né? Eu entendo, tem essa... Mas a mulher, às vezes, ela também gosta, mas ela precisa ter... Ver a cena, Com né? Ela ver a contexto cena todo. toda, precisa ter um contexto Mas isso na todo. vida, né? Não é nem só no sexo, né? Tô falando, geralmente o homem ele vê em um espectro, alguma coisa mais focada, e a mulher ela vê como um todo. Ela já tá pensando como que vai estar a família daqui 20 anos. E tá preocupada agora. Sabe os negócios assim? Então já é, eu acho que já vem nem só no sexo, No né? sexo, mas em tudo. Mas essa questão também da construção sexual. Às vezes casais que reclamam, né? E vamos colocar também por prevalência. Se as mulheres têm prevalentemente menos desejo, nos casais héteros, os homens estão reclamando. Porque ela não quer mais transar, porque não sei o que... Nanana. Como que é construído o sexo depois de 10 anos juntos? Como? Muitas vezes é aquela coisa assim, a gente deitou, o cara vira ali e quer transar. Tem um paciente que fala assim, eu tenho vontade de dar um murro no meio da cara dele, porque eu acabei de deitar, ele vem e bota a mão no meio da minha perna. Nossa, que excitante. Pra quem? Porra. Você entendeu? Aí vale combinar, né? Aí vale... Então, aí vale combinar, mas vale esse rolê que a gente fala de preliminar, né? Assim, num relacionamento de longo prazo, gente, assim, eu falo que você tem que começar a transar de manhã pra terminar à noite. Que é você pensar sobre isso, você manda uma mensagem, você flerta, você cria um momento e não sei o quê. E as pessoas perdem o hábito de fazer Hoje isso tem no tanto sexo. recurso, né? Antigamente você não tinha, né? Hoje você pode uma mensagem ali... Foto temporária existe pra quê?
Não, total. Mas Né? Boa ideia. Por que criaram foto temporária? Boa ideia. Pega meu celular aí, Fabião. Gente, é sério. Eu falo com isso, Não é gente. verdade, tem razão. Gente, foto temporária e iPhone, não sei se Android tem, pasta ocultos, é pra quê? É, né? Álbum de nude, lógico, gente. O que você tem nos seus ocultos? é verdade. Não, porra, é uma consulta, obrigado. Depois deixa o Pix. Tá bom, pode deixar, já passei ali pro QR Fábio na Code, entrada, QR já Code ali a deixa gente já quieto. faz, mas é verdade. Entendeu? Então tem formas. Só que daí parece isso também, que na relação de longo prazo a gente não tem que fazer mais esse joguinho do flerte. Ou não gosta, Porque tá ou não posto. gosta mais. Eu acho que tem preguiça. Eu não vou dizer que não gosta, eu acho que tem uma preguiça. Acho que tem uma preguiça. Todo mundo é um pouquinho safado, velho. Mas, No bom sentido. Mas eu não sei, agora olhando pro lado da mulher, assim, por exemplo, falar, preliminar tudo. Cara, eu entendo que a mulher realmente, ela é uma constante falar de preliminar, e realmente, assim, até pro homem, se ele fizer isso, no final vai ser muito melhor. Mas o homem também não precisa disso, em muitos momentos, entendeu? É muito uma coisa muito mais animal ali do que em si, entendeu? Então, por exemplo, eu acho que é meio difícil pegar e sempre colocar como precisa de preliminar. Então, mas é isso, mas o que eu acho que e quando eu falo aqui da preliminar, gente, eu não tô falando só ali do sexo oral, do não sei o quê, mas é essa preliminar de uma construção. Não vai ser todo dia assim, não é isso. Mas então, uma vez ou outra ela tem que acontecer. Então, esse mas joguinho, mas assim, isso que é o flerte puxar. excita. É isso que é puxar, porque assim, eu tô falando até esposa de amigo nosso, viu? Falando assim, já se ligou. Uma esposa de amigo nosso, mas pegou e falou. Gente, eu queria o briefing de quem são essas pessoas antes, Fábio. Você já ter me passado, todo mundo Não, isso, porque aí fala disso, quando fala de preliminar, tudo igual você falou, que é ocasionalmente, não é toda vez. E também não é questão de, sei lá, já tá pegando aqui, não, no começo do dia, falou só alguma coisinha, depois mandou uma Exato. foto, só que depois aí fica eu acho que acaba caindo numa construção que parece que é obrigado a ser sempre desse jeito. Cria um script sexual. Exato, As esse pessoas, que é o depois de problema. um prazo, elas Porque- têm um script sexual. Porque o filme pornô é um script. Tá todo mundo meio que condicionado a isso. Não, eu acho que sim, mas eu acho que também tem uma coisa assim, até meio que o sexo parece que funciona e a gente tá bem cansado, porque final do dia, porque tem a criança. Então, assim, começo, meio e fim. Eu tenho um paciente meu que fala assim, eu sei qual que vai ser a próxima posição, porque é sempre igual. Nossa, que triste. 1, 2, 3, foi ali, pronto, é isso. É. Funciona, então funciona se a gente pensando no aspecto de não há uma disfunção sexual, né? Um consegue ter ereção, outro consegue usar. Mas sem graça, né? Nossa, eu fico lembrando de conversas mesmo, assim, sabe? Com casais mesmo. Nossa, você tem trabalho a rodo. Não vai acabar nunca. Você entendeu? Porque é isso. bem essas coisas É assim bem mesmo. essas coisas. Mas quem quiser dar uma variada, eu dei uma dica. Operem o joelho, viu? Eu vou experimentar de tudo. Olha. Cara, Não, porque assim, cara, esse assunto é que a gente fala bem de uma maneira bem superficial, né? Se for falar cada coisinha mesmo, puxar um estudo mesmo e o assunto aqui, cara, tem conteúdo pra caramba. a gente vai embora. Né? É isso, então, e dá, né? Então, beleza, você viu alguma coisa sobre sexo, sobre sexualidade mesmo, compartilha o link. Ou então manda só aquele emoji assim, ó. É, manda... Não dá zoom, né? Mas sabe aquele? Aquela Sabe? piscadinha, Aquela sabe tá assim? com a boquinha assim, ó. Ixi, esse é matador. Mas Mandou que- ele, já quer dizer muita É coisa. mais que foguinho? Mais que foguinho, cara, eu vou dizer, hein? Mais É que foguinho já é avançado, né? É, o foguinho já tá no... É quase mandar a foto. já tá dizendo muito. Mas assim. você sabia que você tá zoando mais ou menos, mas é bem isso mesmo, Cara, né? que é, pô, eu sou expert nisso, eu sou transão, né? Tipo, Eu transo muito. Que piada! Foi muito bom. boa, né? Muito bom. Agora eu vou contar do português. Quantos anos você tá casado? Casado? Casado mesmo? Vai É. fazer conta agora? Tô desde 2009. 2009. Casado. Com ela já faz uns 20 e quanto? Não sei se o pai dela vai assistir. Antes a gente não fazia nada. Foi só depois Foi só depois, do casamento. depois do casamento, exato. A gente, enfim, andava de mão dada e tal. Mas desde 2009. 14 anos. Não. Não, você tá falando casado. Não, 2007. 2009 foi quando o Diego nasceu. Casado desde 2007, 16 anos. Não, mas eu tô falando ir junto com ela, namorando. Junto, 23. Tem que já Olha ela, coisas na... já refez os Ela tem contratos perguntas. aí? Ela assim, eu tenho Eu tenho perguntas. perguntas, eu posso começar a perguntar A gente, agora? a gente fez um contrato e tem
Dezenas de aditivos. Que Mas não é sobre mim a conversa hoje. Não gostaria que esse tema entrasse em mim agora. Não, mas foi bem legal. Não, tô sentindo você meio acuado. Você tá me coalando. Não, mas, pô, aí, ó, sabe como eu me senti É do... bom, vocês deixam um tema diferente entrar, às vezes funciona. Então, eu me senti igual o galo que tá correndo atrás do pintinho, né? Qual? O galo tá correndo atrás do pintinho, aí os caras, o galinheiro fala assim, encosta a bunda na parede. Aí ele fala, não adianta, ele quer que eu chupe. Tô pressionado. Se eu fico de costas pra parede, então... Para de me pressionar, por favor. Certo? A minha saída é sempre uma piada. Não, mas eu tava pensando em relação a pessoas mais velhas mesmo. Eu acho que tem uma geração agora. A geração agora, né? Geração que é velha, mais velha agora. Que ele tá ficando mais aberto a isso, né? A pegar aí... Eu acho que também essa coisa de rede social e a comunicação tá mais fácil. Eu acho legal conversar com gente mais velha sobre essas coisas. Não, é legal. E também você tem que entender que há alguns anos já, né? Desde do Viagra, vamos dizer assim, você tem as pessoas, homens, que conseguem manter uma vida sexual. Até uma vida sexual de sexo penetrativo até o fim da vida. Antes você não tinha isso. E com o passar da idade, você vai tendo uma perda de ereção, né? É natural. Então, hoje você tem as pessoas mais velhas que elas têm condições, até né, fornecidas aí pela medicina, de seguirem transando. E aí, como é que elas estão lidando com isso? E quais são os relatos da parte da mulher em relação a isso, quando fica mais velha? Tem-se alguns estudos que mostram que para as mulheres, assim, no pós-menopausa, ela reflete muito como ela viveu a sexualidade dela. Então, aquela ideia de que, tipo, na menopausa acabou, a mulher não tem mais desejo, né? Isso tem caído um pouco por terra. A mulher, ela tem mudanças corporais. Então, ela pode ter uma diminuição de desejo? Pode. Muitas vezes, ela vai ter uma diminuição de lubrificação por uma questão hormonal. Mas, de novo, você tem lubrificante, você tem isso, você tem aquilo. Você tem sex toys que ajudam, né, hoje em dia. Então, vem mudando, vem ofertando uma possibilidade de você continuar com uma vida sexual satisfatória. Né? O único detalhe só, que assim, é um detalhe preocupante, é um aumento do índice de HIV em pessoas mais velhas. É mesmo? Nossa, é um bom tema pra gente falar, assim, como tá hoje a questão da prevenção a doenças e cuidar. A galera meio que andou dando uma... A galera não usa mais preservativo, assim, né? E aí, pegando esses dois extremos, você tem o homem mais velho que ele não começou a vida sexual dele usando preservativo. Porque ele é anterior ao boom do HIV. Então, não se falava disso, não se transava com camisinha. Né? E agora ele tá mais velho e ele continua transando sem camisinha. Então, você tem isso. E você tem a galera mais nova que veio depois já, né, do boom HIV, que veio que já com a ideia do coquetel, né? Então, para que ela precisa? E aí, o que acontece? A gente vem observando um aumento... não só do HIV, mas de outras disfunções, de outras ISTs, de outras infecções sexualmente transmissíveis. Porque as pessoas focam muito no HIV e hoje em dia você tem PrEP e PEP, mas ele não combate as outras ISTs. PrEP? O que é? PrEP e PEP são medicações que você toma pré-exposição e pós-exposição. Nossa, tem isso, é? Tem. Caramba, tá desinformadaço. Tá fora do mercado, né, também. Eu nem sabia que tinha isso. Tem. Nossa, E aí fica nessa zona de conforto, então. Exato. Vai mexer solto e resolve depois. Só que daí você tem outras ISTs, né? Que aí você vai aumentando, enfim. Mas hoje em dia você tem vacina para HPV, tem isso. Então HPV é uma delas, né? Que até criança, às vezes. Sim, a recomendação é já da vacina na pré-adolescência, assim, né? E essa questão de portador de HIV, assim, ele frequentemente te procura também? Não. Não, né? Não. Mas você... Porque assim... Eu acho que deve procurar um terapeuta geral, porque acho que tem tantas outras questões para lidar, né? O sexo talvez é a menor delas, né? Quando você tem uma... então, não sei. Fiquei curioso disso, se procurava ou não. Porque assim... A questão muito de psicólogo mesmo, né? Sim. Eu já tive pacientes que estavam na terapia comigo e até no curso da terapia diagnosticaram um HIV, pacientes jovens, né? Então, a terapia sexual, ela perpassa, assim, ele não tinha uma queixa especificamente com isso, mas daí virou, eu vou ter que comunicar a parceria,
né? Então, eu mudo meu hábito de vida, porque eu começo a ter que tomar uma medicação diária, né? Como que eu vou contar para esse outro? Como que vai ser o nosso sexo? Você atende, lógico que como sexóloga, mas também só como psicóloga, vamos dizer assim? Não mais. Hoje em dia eu só atendo terapia sexual. Mas no final reflete muito nisso, né? Porque boa parte também não é relacionada à saúde mental? Sim, ela é. O que eu falo assim, a minha porta de entrada, ela é exclusivamente da terapia sexual. É claro que eu sou psicóloga e eu tenho pacientes que não estão mais sintomáticos sexuais, digamos assim, e ele quer continuar na terapia. Eu não vou expulsar ele do meu consultório de volta. Vaza, já acabou, né? Você tá transando, vai embora. Não é isso. Mas a minha porta... né? Ele meio que se dá alta, né? Doutora, transei. Não vou semana que vem. Ai, gente, hoje em dia, né, eu tenho uma secretária, então os pacientes não tem mais meu telefone, eu não falo mais com eles, que é uma coisa que você tem que fazer num determinado momento da vida para você manter a sua saúde mental, né? Mas antes os pacientes falavam comigo. E eu amava, jurei essa coisa, eu amava. Eu recebia mensagem domingo de manhã. Eu nunca esqueço quando o menino ele mandou assim, transei, porra! E emojis e não sei o quê. Maravilhoso, assim, sabe? Eu achava incrível, né, isso. Mas, enfim... E hoje, cuidado, boa você ter falado disso, assim, cuidados com a sua vida pessoal. O que você gosta? Porque imagino que falar de sexo toda hora também chega uma hora que, é igual eu falar... Você nem transa, você fala tanto que você enjoa. Mas, assim, você separa muito bem isso. Você tem uma vida pessoal, academia, sei lá, esportes, algum hobby, coisas que você faz... Fora isso, né? Tenho. Não dá pra imaginar que você é monossexo ali, né? Não. Não, eu não sou monossexo e eu falo muito isso para os meus pacientes. Eu faço pra mim o que eu falo pra eles. Então, assim, de ter tempo livre, eu gosto de ter tempo livre. Eu mexo na minha agenda pra ter tempo livre. De atividade física, eu faço yoga, né? 5 a 6 vezes na semana. Então, normalmente minha manhã é livre, eu não costumo trabalhar de manhã, então eu faço minha prática, tenho meu tempo de, sei lá, estudo, de alguma coisa assim, e começo o consultório mais pro final do dia. Né? Eu tenho minha secretária maravilhosa que dá conta disso, para eu não ter que cuidar dessa parte administrativa que eu acho chata. Né? Então, agendar, não sei o quê, pagamento, nota fiscal, não sei o quê, eu acho isso bem sacal. Então, eu fico só com atendimento. E também porque é difícil você ser mulher sexóloga nessa sociedade que a gente falou, né? Machista e de invasões de assédio mesmo. Então, tem muito assédio. Sério? Em rede social, em mensagem. Então, eu ter essas pessoas que ficam nessa linha de frente me ajuda bastante. Você tem alguém que gerencia a rede social, essas coisas também? Tenho uma pessoa que me ajuda e coisa e tal a gerenciar, porque é desagradável, né? assim, sabe? Então, de mensagem, mesmo pelo WhatsApp. Então, minha secretária recebe vários nudes. Caramba. Porque se a pessoa vê, um número de celular, né? Um número do WhatsApp do consultório, sei lá, a pessoa acha que tá falando comigo, sei lá, não importa. Então, tem essas inadequações. Não é a maioria, com certeza não é, mas acontece. Conveniente. Né? Então, exatamente. Então, para eu ter uma vida mais tranquila, eu também criei um pouco desse filtro. Tadinha dessa secretária. Manda um beijo pra ela. Ela Linda, sofre. Adoro. Que ela deve ver de cenas horríveis ali. Exato. Não, e agora, né, ela é uma querida. Antes eu tinha uma secretária, uma senhora de quase 70 anos. Nossa. Então, eu brincava com ela, falava, mamá, se vira aí, minha filha, não posso fazer nada por você, assim, brincava. Mas, enfim, mas é realmente desagradável, você cria isso. E mesmo rede social, né, eu acho que as pessoas, por terem essa curiosidade, você é sexóloga, não sei o que, né, como que é a sua vida? Tem mesmo, até perguntei aqui, né? Exato. E a minha vida pessoal não tá na minha rede profissional, assim, são coisas que não se misturam. É muito importante isso, né? É o que você falou, saúde mental preservada ali, porque se misturar não dá jogo. Eu falo isso para os meus pacientes, assim, terapeuta ele é agênero, né? Então eu não tô lá enquanto homem, enquanto mulher, não sei o que. O que você pensa como mulher? Não importa, eu não tô aqui como mulher, não é sobre isso. Né? Então, assim como minha vida pessoal também. Eu ia te fazer uma pergunta no começo, só que foi embalando. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã. E ela se consulta com você bastante? Não. Mais velha, mais nova? Mais velha, 1 ano e 4 meses mais velha do que eu. Tem vergonha, então, ela. Não,
lógico, ela não tem problema. Ela resolveu. É que assim, a gente tá partindo do princípio que todo mundo tem problema. Exato. Né? Então, assim, nem a gente é o transão que fala que é, e nem todo mundo tem problema igual a gente acha que tem. Lógico. Tem uma parte da sociedade ali que tá bem Que tá pra caralho, bem. bem boa. Tá E tá tudo transando igual certo, louco. é isso. Que tá transando Não igual louco, mas... Tá zoando, Não, e eu pô. acho que é perfil de comportamento, né? Assim como a gente fala que todo mundo fala muito de sexo, eu sei que tem gente que não gosta. Então, eu, por exemplo, eu tenho amigas que super falam e detalham. E tenho amigas que nunca compartilharam nada comigo, porque eu entendo que é o jeito dela. É. Né? Então, tá Sim, tudo bem. sim. Assim. Concordo. Conheço gente, sim, também. E E aí aí, não você significa que falou- ela tem um problema, que ela não sei o quê, sei lá, é Sim, só que uma não, forma de que não funcionar. gosta, sei lá, tanto faz. Não é o Exato. jeito dela, né? É. É isso aí? É isso, acho que a gente falou então sobre um tema de utilidade pública, porque todo mundo faz e todo mundo fala que faz. Uns falam mais do que fazem, Todo outros mundo fazem fala que faz. então, uns falam mais do que fazem, outros fazem mais do que falam, outros não fazem e tá tudo certo, tudo e cada certo um também. na, E outros na que sua. vivem disso. Outros que vivem disso, outros que não vivem e tudo mais. Faltou a gente perguntar alguma coisa que você gostaria de Acho que não, responder? acho que foi- Falamos bastante Acho que aqui falamos de, bastante, né? de sexo e de não sexo. Não falamos de masturbação, mas masturbem-se, hein? É saudável, gente. Não é? Saudável. É masturbação, sexo Não solo. no ônibus, tá? Não dentro do ônibus, não no transporte público. Não, mas é isso. Mas o sexo solo, né? O prazer com você mesmo. Você não precisa estar nessa ânsia de ter alguém pra, né, dividir o prazer. Você pode até ter. Se não tiver ninguém, vai sozinho e tá ótimo também. Tem muita mulher que você acha que é bloqueada sobre isso? Ainda tem. Tem, né? Tem cada vez menos, mas ainda tem. E como que faz pra ajudar, então? Terapia. Verdade. É. Liga lá no meu... Na descrição desse vídeo tem Olha, um gente, link. tem um link, é só você, É só você no link clicar e abaixo, falar agendar com a ela sua que- consulta. Fala das suas redes sociais, por favor. Ótimo, eu tenho Instagram, que é michelesampaio.sexóloga. Tô no TikTok também, sem fazer dancinha, mas tem lá alguns vídeos também diferentes do conteúdo produzido pelo Instagram. Tem meu site, que eu acho que é michelesampaiosexóloga.com, que lá também tem todas as entrevistas que eu dou, todas as vezes que eu tô na mídia, tem uma clipagem lá no site, tem um blog também que tem alguns textos. Eu acho que são minhas principais E é redes. Michele com 2 L's. É Michele com 2 L's. Michele com 2 L's. E no final. E no final. É isso aí. Então, tá bem descrito aqui, então, como encontrar a Michele nas redes sociais, certo? Isso aí. E aí é o seguinte, hein? Sexo é bom, porém, com sentido, né? Exatamente. Vamos deixar claro aqui, com sentido. E o que mais? E seguro. Exato, sexo seguro. Essas duas premissas tá bom, né? Pra Tá deixar falar, ó, ótimo. se tiver esses dois aí, já tá legal, né? Exatamente. Com consentimento, com E com segurança e com criatividade também, de vez em quando. Ah, né, gente, que é ajuda. aquela pitadinha ali Só do... pra sair do script. Mas eu Boa. falo até um pouquinho além dessa coisa de segurança, porque quem tiver algum problema, dificuldade, procurar ela, que ela também é um ambiente seguro que ela proporciona ali no consultório dela. Então tem a noção de que é melhor procurar ajuda do que ficar deixando passar, né? Ah, com certeza, do que tentar buscar, né? A gente dá muita busca de internet, né? Sim. Então, e ali não necessariamente vai ser o melhor tratamento pra você, né? Então, assim, tem vergonha de falar, dentro do consultório é isso, é um espaço... É legal, um ambiente seguro. o setting terapêutico sempre fala que ele é amoral. Ele não é nem moral, nem imoral. Mas ele é amoral, ele não tem julgamento. Então, é o melhor espaço para você poder falar de você. Isso aí. Excelente. São 2 anos de estudo só nesse recorte da psicologia, né? Então, estamos falando aqui com quem manja do tema, certo? Isso aí. Então, você que chegou até aqui, agradeço muito a sua paciência, a sua audiência, o seu carinho. Espero que você ainda não esteja praticando enquanto assiste esse vídeo. Antes de praticar, inscreva-se no nosso canal. O Fábio não tá aguentando lá. E fica a dica, se você der um like nesse vídeo que você acabou de assistir ou ouvir, você vai ser convidado para a próxima festa de swing promovida pelo Roger. Olha, eu achei que ele ia ter um orgasmo especial, mas não, é pra... E vai acabar esse episódio com uma música romântica. Velho. Vamos colocar aqui, GT. Eu adoro o GT. Morreu a cantora há pouco tempo, né? Você Perém. achava que ela gozava de verdade Não. ali, ou ela fingia? Claro que não. Pra mim ela tava com, sei lá... Não tava muito bem naquele dia, viu? Porque... Ela mais falava do que fazia. Como todo mundo, vai. Então, ela mais cantava do que fazia. É. Mas vamos encerrar? Aí, Ei! Olha lá, Fabião, manda aquela foto. Todos com cara de orgasmo. E é isso. Fechou? Subiu a vinheta. Valeu, gente. Obrigado. Gostou, Fábio? Muito bom.
Gostou, Michelle? Foi Pode ótimo, levantar, eu Fábio. achei. O Fábio tá ficando sentado, né? Gostou, Fábio? Fábio, fecha a braguilha da calça. Fecha o zip. Ai, agora eu vou no banheiro. O que você vai fazer no banheiro? Que já tudo vira piada. Beijo.